Sejam bem-vindos a mais um Yelcast, é do Piauí. Para o mundo! Aí você tá de volta, cara. Pô, de volta, né? Você tava onde, cara? Depois de uma temporada Você tava na França, nas Olimpíadas? Eu tava na França, estive lá rapidão. Foi dar um conselho para um atleta de judô? Exatamente, me encontrei com alguns ratos, tive que voltar, né, pô? Ah, tá bem assim lá. Você tá elegante, cara. Heron veste o homem atual. Exclusividade Noroeste, Piauí, Maranhão e também em Tocantins. Olha, esse episódio sai na semana do Dia dos Pais, então você que é papai, a gente tá falando em 24, em agosto, então feliz Dia dos Pais, cara. Pra você também, feliz Dia dos Pais. Você já comprou meu presente? Já. Já, né? É uma camisa da Heron. Também. Tá ótimo, maravilhoso. Então, se você ainda não conhece, a nova estrutura da Noroeste no Teresina Shopping da passada tá incrível, está extraordinária. Quero te convidar a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho rumo a 1 milhão de inscritos. Também nós estamos em multiplataformas, áudio e vídeo. Então estamos em audiovisual para todo o mundo. Por gentileza, dá essa moral pra gente. É importante o YouTube entender que você quer receber o nosso conteúdo todo em 4K para você, naquela qualidade, mostrando sempre as melhores virtudes e os piores defeitos. Os piores defeitos. De cada um de nós que participam aqui. Bom, se você consome qualquer um desses serviços que aparecem aqui atrás, dá essa moral pra gente, é muito importante, porque aí ajuda a pagar a conta de todo mundo, né? Tem o leitinho da filha do Kilson, da minha. Da sua também. Né? Dos meninos aqui. É caro, né? Já tô com medo do povo também ter filho aqui, então... Também, né? Vamos cuidar de cada um. Compartilhar. Né? Deles. Esse episódio tá incrível, maravilhoso, a gente tá no momento de Olimpíadas, então... poucas vezes a gente fala sobre a parte de backstage, né? A parte de trás do mundo olímpico. E é bom saber como funciona. Aliás, o esporte que a gente vai tratar hoje aqui, que é o judô, ele é o recordista em medalhas olímpicas para o Brasil. Então, o Brasil hoje, o maior número de medalhas que temos, me corrija se eu estiver errado, mas acho que é isso mesmo. É verdade. É o judô, né? Foi o esporte que eu fiz na infância. Futebol não dava pra mim, pesava muito. Mas o judô eu tinha uma vantagem do peso, eu ganhava sempre WO. Aí é bom. Porque não tinha competidor pela minha idade. Então, eu me inscrevia e recebia a medalha. O massa era ter a medalha, mas eu achava massa. No início, a pior coisa foi fazer rolamento. Eu não sabia, mas fui aprendendo com o tempo. Acho que hoje ainda eu consigo. Mas quem sabe a gente não faz uma aula dessas em algum dia. Cara, o episódio de hoje é muito especial. Para mim, porque eu tenho um respeito muito grande pela personalidade, pela decência, pelo cidadão que é. Ele é ex-técnico da Seleção Brasileira de Judô. Ex-secretário executivo da CEMEL, que é muito importante falar sobre isso. Profissional de educação física especializado em judô. Eu não vou perguntar nem o ano dessa habilitação, porque, enfim. Treinador habilitado pela Confederação Brasileira, Comitê Olímpico, a Academia Brasileira de Treinadores. É um dos poucos, acho que só 3 que tem a faixa que ele tem no Brasil. De Kodansha? No Piauí, somente o papai era o 8º Dan no Piauí. Tu tá com qual Dan? Eu sou 7º Dan. 7 Dan. Isso. Não é brinquedo, não. Uma salva de palmas para Queiroz do Judô! Queiroz do Judô, seja bem-vindo. Eu não vou falar o número de projetos sociais, da quantidade de aulas que você dá, porque a galera já conhece, são muitos. Se a gente colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 15 ou mais. O que é bacana do Queiroz é que, além do amor que ele tem ao judô, ele tem um amor de cuidar de gente através do judô. Isso não, o que é massa é que ele não leva a história da grana na frente. E isso é muito bom. São pouquíssimos, né, hoje em dia, que não pensam sempre pela grana, mas pensam mais pela essa área. Eu queria começar, inclusive, esse episódio aqui, colocando à disposição a Estação I. A gente tem uma meta aqui, Queiroz, de pós-eleição, porque agora está muito conturbado, mas passando a eleição, e me cobre isso, está gravado em audiovisual, a gente quer separar uma vez a cada 15 dias a estação para oferecer para aqueles que não podem pagar. Então acho que é massa a gente começar a fazer uma formação de professores de judô gratuito. Eu faço a parte de audiovisual e você entra com a parte. Sensacional. Top 100%. Eu creio que já é uma ideia muito comentada lá em casa, o Denis e o Tomás falam muito. Também de defesa pessoal. Defesa pessoal para mulheres. Boa. Eu acho que é bem interessante. Topa? Tá feito. Lá no auditório ali, no auditório estúdio. Tatamezinho ali. Pequenininho, né? Aproveita, bota o queixo de kimono, dá uma parada. Mas é um projeto justamente para ajudar mulheres que tem essa questão da agressão, do feminicídio, enfim, é uma pauta muito ruim até de tratar. Mas no que a gente puder contribuir, já quero contar com a tua ajuda aí. O meu público principal, logicamente, são
tem muitas mulheres, mas crianças, né? Que hoje você comentou aí sobre 15 projetos sociais. E eu também presto meu serviço dando aula, né? As pessoas perguntam, Queiroz, tu ainda dá aula, eu treinei contigo, quero botar meu filho, meu neto. É o tio Queiroz que dá aula ainda, né? Eu sou mais conhecido, o pessoal fala muito Queiroz do judô. Mas tio Queiroz. É tio Queiroz nos colégios, né? Que tem colégios que eu trabalho há mais de 30 anos, apesar... Desse roxinho de 20. Eu não ia falar, né? Mas eu falei pro cara lá embaixo, pra ficar até bonito. Minha esposa olhou assim, eu disse aí. Né? Eu acho que o Arthur e o Aurélio puxaram um pouquinho pra mim também. Ela fala toda convencida que é pra ela, né? Que a Lili tá aqui com a gente, a Thaís. E eu acho assim, que a gente tem sim como... Eu acho que agrega até empresas que vão ter interesse, né? Os meus irmãos eram eles que cuidavam, né, a maior empresa do Piauí até então, eles que davam as aulas de formação. A Formaseg, né, que é pode do falar, de boa. O Cássio, o Hélio, o Tomás, o Denis era o diretor, então eles são super habilitados, dão aula também para várias polícias. Na verdade, o judô piauiense, né, o jiu-jitsu piauiense nasceu aonde? Dentro da Polícia Militar do Piauí, em 1972, quando o papai veio para cá, convite da Polícia Militar. As pessoas às vezes não sabem, mas foi a visão, né, diferente do Alberto Silva e do gestor na época da Polícia Militar, né, o coronel, eu lembro do sobrenome, Tupinambá Caldas, né, ele que trouxe a convite, né, um amigo nosso, um parente nosso, tinha contato com o governador e trouxeram o papai para cá. Em 73 ele trouxe a bagagem dele, 9 filhos homens. Eu de pequenininho, de 1 ano, 2 anos, né, e ele não foi inteligente no marketing e colocou o nome da academia de Judô Clube Fortaleza. Aí não deu certo. Não rolou. Não rodou. Mas em 75, papai muito inteligente, botou como Judô Clube Piauiense na Davo Caldas. E aqueles primeiros colégios ali, pertinho, Santa Maria Gorete, principalmente Santa Maria Gorete, Colégio das Irmãs, logo foi tendo judô, outros menores, e também o público ali do Diocesano todo ia treinar lá. E o Diocesano era conhecido como um colégio só para homens, praticamente, né? Então as pessoas moravam ali perto, no Olavo Bilac, aqui em Davo Caldas. E a pé, né? Iam a pé, e era muito costume, né? As pessoas ficaram na porta conversando, né? Aí meus irmãos já estavam maiores, eles começavam a dar aula, e eu era você falou aqui... Quantos anos você tinha? Aí 8 anos, 9 anos, né? A gente já estava começando a ter um movimento muito grande de judô. O judô aqui começou nos grandes colégios, nos melhores colégios. Hoje 99% dos colégios particulares de Teresina, eu posso falar que tem judô. Todos os melhores, né, de todos os níveis sociais particulares tem. E de um tempo para cá, devido ao crescimento dos projetos de 2010, mais ou menos. As Olimpíadas ajudaram muito com a parte de visual. Eu digo visual, audiovisual, né? De ver o desejo de ir, né? Você lembra que o vôlei era muito forte nesse aspecto? Eu assistia, porque eu era muito curioso, apaixonado, do mesmo jeito que as pessoas. Eu também assisto, logicamente, Copa do Mundo, sou apaixonado pelo futebol como todo brasileiro. Mas para perder no de sono tem que ser o judô. A gente vai entrar já, a gente nem chegou ainda nesse aspecto. Mas antes eu queria entender um pouco quem é o Queiroz. Ele é filho de quem? Irmão de quem? Eita, é difícil. Fica à vontade, tranquilo. Quem é o Queiroz, cara? Você é o mais novo ou o mais velho? O do meio. Calma, relaxa, tá de boa. Não, o mais novo. Teu caçula. Eu brinco muito, eu vou tentar brincar para poder falar. Uma emoção saudável. É bom demais, cara. É bom demais. Mas bebe um pouquinho de água. Quer um vinhozinho? Atleta não pode. Até posso, mas não bebo. Tipo assim, eu sou o mais novo e o mais bonito, né? Eu brinco muito. Eu sou o camisa 9, lá em casa a gente se trata muito Traz assim. um lencinho lá pra gente, né? Equipe. Eu sou o camisa 9, depois tem minha irmã, que é a única que é piauiense. Eu sou de coração, vim pra cá criança, eu nunca me... Você não escolhe lugar pra nascer, não, irmão? Mas... Você escolhe lugar pra morar. Se eu tivesse escolhido, seria aqui. Eu tô dizendo assim, você não escolhe o lugar pra nascer, Sim. Você escolhe lugar pra morar, pra viver, pra constituir família. Aí né? aqui, tipo assim... Aqui foi o lugar. Tô um pouco assim porque o papai morreu. Sim. Aí você vai fazer todo mundo chorar aqui também, ligeiro. E aí eu vou lembrar do meu e... A Bel tá vivo ainda, né? É. O que o sol... Já tá, já. Então eu fiquei preocupado. Eu disse, rapaz, uma boa vontade do Yeltsin, né?
Não, mas fique tranquilo. Acho não que sei se eu vou, o bate-papo bom se é eu for esse. ajudar. Vai. Porque Você lembrou, né? De tudo. difícil. Você tinha quantos anos quando chegou aqui, cara? Era recém-nascido, né? que Você você- nasceu 2 anos. 2 anos, 2... Aí aprendi a caminhar em cima do tatame. Quando chegou a Nova Caldas, Pode ficar à vontade. Respira aí. Ela foi muito importante, né? cara? muita dificuldade. Vocês passaram muita dificuldade nisso. O sonho dele era o judô, né? Os meus Sempre foi, irmãos mais, né? Eu já passei. Eles brigam. Que eu já tinha o que comer, né? Cara, e tudo pela paixão literária pelo judô, né? 100%. Aquela época era muito Muito raiz. Pelo esporte, né? Acho eu que digo... pelo o judô, a gente em casa respirava 24 horas. Não tinha. Eu nunca fui cobrado nota, né? Talvez tenha sido um dos poucos erros dos meus pais. Mas eu era cobrado se tinha treinado. Principalmente Pelo papai. esporte. Pela mamãe. Não, tudo era perfeito pra gente, pra ela. Tava tudo lindo. Tudo sempre, né? Até o Denis era bonito pra ela. Né? A gente brinca muito. E a gente tem que tentar brincar, né, pra passar. Então, as pessoas esquecem, valorizam os belos frutos, esquecem das raízes. E a raiz principal do esporte piauiense, um dos maiores nomes, o maior nome, é o Sr. Abdias Queiroz. Ele é. Então, ele incentivava a todos, não só o judô, mas Se era esporte, a capoeira. Eu via o mestre Albino lá na academia, lá usando nosso tatame. O Eugênio Fortes usando o nosso espaço, porque não tinha outro adequado. Lá era muito grande, muito bom, na Nova Caldas. Usando para o taekwondo. Chico Augusto, que é jornalista. Acho que o Kilson é de uma geração antes, mas deve conhecer o Chico Augusto, com karatê. Foi a primeira vez que eu vi alguém de faixa preta de karatê, né? E meus irmãos com o judô e o jiu-jitsu, porque as pessoas... O papai, na verdade, era campeão, super campeão no Ceará. Era de luta livre. As orelhinhas dele telequete fechada, mesmo de mão, porrada. de verdade, né? Eu sou essas histórias que eu não acompanhei. Meus irmãos mais velhos, 6, Cássio, Hélio, Tomás, Robson, Bira e Denis, sim, conviveram com essa parte. E eles praticavam mais jiu-jitsu do que judô. Quando o papai, em 66, migrou mais para o judô, porque conheceu um professor muito competente do Rio de Janeiro, que foi morar no Ceará, ele se apaixonou pelo judô. Tanto é que meus irmãos mais velhos é Carlson, Hélio e Robson, Que é da família Grace. Só uma pergunta, teve aqui, só pra entender um pouco, teve aqui, qual foi o nome do ator lá? Tô tentando lembrar o O nome. Rickson. Não, o ator, que é um adepto muito forte. Malvino Salvador teve aqui. Sim. E É ele casado- é casado com a das casado Grace, com a das maravilhosa, Grace, inclusive, ela E comentarista. ele é faixa marrom, e pelo que eu vi ele competindo no dia desse, ele postou. Não é bobo, não, sabe? Ele disse que o judô veio do jiu-jitsu. Não, é o inverso. O jiu-jitsu veio do judô? Essa história De é muito fato, qual é? interessante. É bom convide o Denis um dia que ele vai dar uma aula aqui. Eu acho que vai ser uma confusão danada. Mas ele falou que o judô Não. Existe uma modalidade no Japão chamada Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu. Dessa modalidade, Jigoro Kano, que é o pai do judô, criou o judô, né? O judô cresceu muito no Japão porque ele era vamos dizer que uma autoridade, um ministro no Japão, criou o Comitê Olímpico, o curso de Educação Física nas universidades do Japão, era filósofo, era uma autoridade, um pedagogo de mão cheia, um dos maiores nomes do Japão, né? E ele criou o judô. Ele era franzinho, magrinho, muito habilidoso e criou essa pegada diferente das lutas, né? Tanto é que eu digo muito, as pessoas erroneamente chamam de... Eu não pratico arte marcial. Não pratico arte marcial, não ensino ninguém a guerrear. Eu educo as pessoas, ou tento educar, né? Então a gente pratica um esporte, uma luta educacional. Então o viés do judô hoje, a pegada, por isso que os colégios, todos os cantos querem o judô, né? Devido a essa pegada. E as outras modalidades, inteligentemente, estão seguindo esse bom exemplo e estão crescendo. O karatê está crescendo, o jiu-jitsu cresceu demais nessa pegada. Jigoro Kano pegou seus melhores atletas e mandou para o mundo, né? Para mostrar a força, a potência que era o judô, a capacidade do judoca, né? No jiu-jitsu tinha chute, soco, usava de armas, técnicas de imobilização, de chave de braço, estrangulamento. Foi criado o judô.
mandou esses campeões, eles fizeram muito sucesso. Um deles, Mitsu Maeda, né, veio para o Brasil, começou, as pessoas só falam no Pará, mas ele começou no Rio Grande do Sul. Saiu rodando, passou um bom tempo no Amazonas e chegou no Pará. No Pará ele conheceu a família Grace. Muito bom isso. Ele lá, tipo assim, o judô nasceu no Pará. O judô, através de Mitsu Maeda, que era um judoca. Só que o judô, você praticou e sabe que tem as técnicas em pé, de tachiwaza, e as técnicas de chão, de neuwaza, né? E ele conheceu a família Grace. Eles eram extremamente habilidosos na luta de chão, não na luta em pé. Eles especializaram a luta de solo. Então, quando você pergunta quem trouxe, ele é porque sabe muito pouco de judô e jiu-jitsu, né? Faz pouco tempo. Eu pratico há mais de 50 anos e sei pouco, estou aprendendo. Imagina quem começou um dia desse, né? Então, você pega ele trabalhou essas técnicas de solo, aprimorou e batizou de Brazilian Jiu-Jitsu. Aí sim, é fantástico, uma modalidade incrível que eu sou apaixonado, adoro também praticar, mas para mim é a técnica de chão que se chama Neuwaza, onde eu pratico. Então o jiu-jitsu veio do judô. O jiu-jitsu veio do judô. O jiu-jitsu brasileiro, que é esse jiu-jitsu. Não o jiu-jitsu. Isso vai dar uma polêmica. Não. Já tem vários estudiosos, as pessoas Tem literatura sobre isso, né? Tranquilamente. É só perguntar. Quem criou o judô? Jigoro Kano. Quem trouxe para o Brasil o judô? Mitsu Maeda. Aí tu pergunta para... Na verdade, os professores de jiu-jitsu procuram muito pouco estudar sobre isso. Os de judô, sim, são até meio que obrigados, né? Saber toda a história de Jigoro Kano. Sua filha, no caso, né? Mas se ela tivesse praticado judô, ela ia responder uma provinha. De onde nasceu o judô? Japão. Em que ano? 1882. Tem um questionáriozinho. Disso, né? Então lá você vai colocar. E, por exemplo, eu fui o primeiro campeão de medalha de ouro e medalhista em evento internacional de uma Copa chamada Mitsu Maeda, que aconteceu dos 100 anos de imigração dos japoneses para o Brasil, que é São Paulo e Belém, e o interior também do Paraná, muito grande. Houve um evento em 94, está fazendo nesse mês agora aqui, Ave Maria, 30 anos. 30 anos, pô. 30 anos que eu fui campeão em cima de um japonês. Eu fui o primeiro piauiense a vencer um atleta do Japão. Eu falo muito pouco de mim. Ainda bem que você está me dando essa oportunidade que as pessoas às vezes pensam. Ou pontos? Ave Maria. Um Vazari. Não, um cocazinho mal. Mas a vitória era meio gol a 0. Só para você ver o negócio como era assim complicado. Eu tinha feito um campeonato em Recife e eu e o professor Aristófanes, que eu mando um abraço aqui, Ari, fantástico, aniversariando ontem. Eu e ele vencemos, né? Eram escolhidos 7 atletas. Foram de outros estados e teve 2 piauienses. O Ari foi uma zebra. Eu já era esperado, eu já vinha vencendo esses eventos a nível de Nordeste, tudo. E os japoneses vieram fazer assim, competição em Minas, pegavam uma equipe daquela região, São Paulo, Rio de Janeiro, e vieram para o Pará. E vieram muitas autoridades, senadores, ministros. Foi um evento gigantesco. Foi a primeira vez que eu fiquei no hotel 5 estrelas. Né? Eu lembro bem que eu fui tratado como um superstar, né? Tipo de dar autógrafo e tudo mais. Foi fantástico o evento. Tu ficou doido de porra aqui. Eu nunca tinha vivido isso, né? O judô era muito ainda... Os eventos ainda não... Provincianos, vamos dizer assim. Aqui nessa região. Não tinha tanta organização. Sempre tem uma organização nacional muito boa. Sempre foi acima da média. Mas do nível do evento que eu participei, não tinha participado. Tipo assim, de pessoas pagarem para nos assistir, uma plataforma alta, a gente estava em cima, e os japoneses, para a gente, era como se fosse assim, ver os jogadores do Real Madrid, né? Todo mundo com kimono Mizuno, a gente sonhava em ter um Mizuno, ninguém teria a mínima condição de ter. Então, chegou lá, e eu fui o primeiro a vencer um japonês. Todo mundo lá só apanhava. Nossa, Hajime Ippon. E eu disse, rapaz, e o Aurélio Miguel estava na competição. E ele sempre foi medalhista, né? Campeão olímpico. E eu fui campeão olímpico brasileiro em 88. Aurélio foi campeão olímpico em 88. Né? Meu filho é Aurélio. Em homenagem? E o Aurélio não é muito delicado. Igual o Denis, meu irmão, né? Grosso. Pegaram assim, me deram umas... Não vou nem falar. Hoje não pode fazer isso jamais, né? Mas me deram 2 tapas no pé da orelha, assim, bora, tu vai perder para esse japonês. Aí citaram alguns nomes bem delicados. E baixar porrada, que japonês amarela. Aí eu, rapaz, saiu uma coisa, vou meter a porra nesse filho do ego. Cheguei, fui em cima, bati embaixo e tal, dominei e tal. O japonês meio que se assustou, assim. Ele tinha vencido, tinha que ter sempre uma equipe da casa, né? E tinha um atleta da casa, que é até meu amigão, Alan,
E lutou com ele, e eu venci o Alan. De certa forma até, ele era um ótimo atleta, mas eu venci bem. E o japonês também. Mas ele chegou para mim e disse, Queiroz, tu é um cavalo de força, que era a minha maior qualidade, que é uma pena. Tua pegada era muito... Era, até um pouquinho acima da média, né? Balançava o cara. Tinha uma forcinha. Aí eu disse, rapaz, já que esse cara me deu essa moral, e se eu vou apanhar do Denis, prefiro dar nele aqui, né? E o Aurélio me deu muita força nesse dia, acho que ele um pouco lembra disso. E fui em cima, venci a luta. Isso deu uma moral para a equipe. Uma autoconfiança, né? Mas os demais apanharam muito. Mas foi bom e eu conquistei essa medalha. Quando tu falar em dar porrada no judô inicial, porrada que eu falo é um toque mais forte, uma puxada mais... Quando tá ali, né, eu costumo dizer que eu não vou pra guerra, né? Eu tô lutando contra a pessoa que eu respeito e tal, mas eu quero vencer. E quando eu tô com a bandeira do Piauí, aí tu imagina com a bandeira do Piauí e do Brasil. Aí eu fico até valente, eu sou um leão. Por exemplo, nessas Olimpíadas agora de 2024 em Paris, você tem notado a força física no judô, ela falou mais do que a técnica, né? Os japoneses, até eu esperava os japoneses passarem o rodo, como se diz, né? E não aconteceu. Venceu, por exemplo, a melhor atleta do Japão, a Yuta Abe, que era assim, não, já podia entregar medalha de ouro para ela, meio que era isso. Ela pegou um atleta do Uzbequistão, né, que também era muito forte, era vice-campeã mundial, só tinha perdido para ela, e a venceu na segunda luta. Ela ficou sem medalha. Isso aí, o 48 quilos, a Tsunoda ganhou, que faz um judô assim, totalmente atípico do japonês. Né? Ela era reserva no 5-2, baixou para 4-8, se tornou, se não me engano, 4 vezes campeã mundial e agora campeã olímpica. Pela força. A Tsunoda faz judô diferente. Essa 5-2, as atletas da Mongólia, Uzbequistão, Turcomenistão, Azerbaijão, Cazaquistão, Geórgia, meio que, dividiram aí as medalhas com o Japão, com França, né, com o Brasil, e foram uma potência devido ao vigor físico. Eles são muito fortes fisicamente. E se você falar, a etnia manda muito nisso, né? O físico, a forma. Quando eu falo etnia, sobre a história do corpo humano daquela raça, né? E esses países, eu tive muito contato quando eu passei 12 anos como técnico das equipes de base do Brasil, não é a equipe principal, né? Eu convivi muito com professores como Andrea Best, que hoje é técnico da seleção brasileira, junto com a Sara. Convivi muito com o Kiko, com o Rogério Sampaio, convivi com o Paulo Vanderlei, que é o presidente do Comitê Olímpico. Ele foi meu primeiro técnico quando eu competi nos Estados Unidos, né? Então, um cara que conhece muito judô, conhece muito esporte, não é à toa que é o presidente do Comitê Olímpico, e o Comitê Olímpico vem dando há muito tempo uma estrutura diferenciada para os atletas brasileiros, né? Tanto é que tem muitos chegando. Eu digo que esse físico, né, os franceses, francesas, você vê o Ted Renner, 2,4 metros, eu vi o Ted Renner com 17 anos, eu tive na República Dominicana, não lembro o ano, mas Ele tá com quanto tempo que não perde? Não, mas até que ele perdeu para um japonês há uns 3 anos atrás, dentro de Paris, não perde, em Bercy, e ele perdeu na Olimpíada passada para um russo. Até o sotaque é diferente, não? O nome dele é... Ted Renner. Ted Renner, que a turma hoje fala mais de Renner. Eu sei que ele hoje, que ele deu junto com a Simone, né? Simone Biles, são os 2 maiores nomes da Olimpíada. Sem sombra de dúvida. Apesar que eu acho a Rebeca, mas vamos lá. Que a medalha de hoje foi massa, né? Agora, sim, professor, só para concluir. Agora, tem um detalhe muito interessante. Em 80 ali, na época que você competia, 90, a alimentação daquela época para a alimentação de hoje. Que suplementação. O que muda? Não existe. Eu nunca tive uma equipe multidisciplinar, né? Hoje, meus alunos, eu acho o máximo. Chega assim, meu preparador físico. Aí agradecem mais o preparador físico do que o técnico. Do que o psicólogo, tudo, que o técnico, que é tudo. Né? Eu até digo, a desvalorização do técnico é absurda. Você pega, por exemplo, ninguém falou o nome do presidente da Confederação Brasileira de Judô. E é ele que dá estrutura para todo mundo chegar a essas medalhas. Que busca patrocínio, que busca recurso com o governo federal, né? Para viabilizar a ida dos atletas o ano todo para a Europa. Né? Que chegou, vem cá, Andrea Best, foi inteligente nas escolhas com Marcelo Teotônio, que hoje é o gestor. Eu vou dizer uma coisa, Marcelo Teotônio, que hoje é o gestor principal da CBJ, que foi uma equipe olímpica, ele já fez isso várias vezes. Eu era técnico da seleção, ele foi acompanhando um garoto no Chile, também não lembro o nome, em uma das muitas viagens que nós fizemos para o Chile, era o Campeonato Sul-Americano no Chile, e ele foi acompanhando um garoto de São Paulo.
E ele era muito inteligente. E eu comentei com o pessoal, com o Kenji, que hoje é do COB, né, que organiza os Jogos da Juventude, morou no Japão até para organizar a Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro, né, um cara, uma autoridade no meio de organização de eventos. Era o gestor da equipe de base, um dos gestores. E eu apresentei os dois. Aí o Marcelo até hoje me agradece, que até então ele era de um clube, de um trabalho, não lembro o nome, mas em São Paulo, né? Meio que de um Centro Olímpico, se não me engano era Centro Olímpico de São Paulo. E eu apresentei os dois, e o que já esse cara é gente boa, esse rapaz, pessoa maravilhosa. E o Marcelo, eu já tinha amizade dele de garoto, porque eu conheci o irmão. O Marcelo lutava com o Benito, e eu tinha muita amizade com os atletas de São Paulo. Então, eu fui um dos, graças a Deus, eu me sinto um pouco dos culpados por levar o Marcelo até a CBJ. Depois ele entrou como gestor da base. O Kenji era o gestor da base, ele era auxiliar. O Kenji caiu para cima, foi para o Comitê Olímpico. O Marcelo assumiu. O Ney Wilson era daqui principal. O Paulo puxou também para o Comitê Olímpico Brasileiro, que ele é o gestor de todas as equipes, de todas as modalidades. E o Marcelo assumiu a seleção. Então, precocemente. Aquela época não tinha suplementação? Aquela época não tinha nada, né? A gente comia rapadura, era Guaraná em pó, para dizer que dava força, eu não sentia nada disso. Guaraná da Amazônia? Por aí. O papai fazia uma garapa de rapadura pra gente. E ele, era assim, eu já fiz isso com aluno. Tem aluno que às vezes não tem a cabeça muito boa. Eu disse, tá bem aqui, eu às vezes dava uma bala qualquer. Tá bem que essa bala, se tu tomar isso aqui, meu irmão, tu vai chegar lá, tu vai virar bicho. Ele é sério, professor. Ele acredita na gente, fielmente. Eu disse, vai lá, Rocha. Agora, cuidado, conta pra ninguém. Porque isso aí é doping. É bombom, viu, gente? Era um bombom, era uma brincadeira. Mas o menino, na cabeça dele, aquilo ali era verdade. Então, como o papai fazia comigo, no caso do papai, era uma... Rapadura. Rapadura. Batia a rapadurazinha, mas fica como isso aqui que você vai virar um monstro. E o índice glicêmico vai lá pra cima, você fica... Depois eu passei, né? Comecei a ter uma condiçãozinha melhor, comecei a levar chocolate. Acreditava que chocolate me dava energia. Mas hoje esses garotos... Desculpa interromper, mas é bom falar sobre isso, porque naquela época, mal acesso ao conhecimento você tinha, então você não sabia que precisava de nutricionista. Mas não tinha mesmo, assim, da minha época não tinha. O Denis era tudo, o Hélio era tudo. Eles que eram meu psicólogo, às vezes delicadamente, às vezes não, lembro muito na final do Campeonato Brasileiro. O Denis, vou pegar um cara forte pra caramba, era um atleta do Goiás, e o professor dele era o melhor do país, era um cara medalhista em campeonato mundial, tudo, um cara super famoso, e Shozawa, né, uma sumidade no judô nacional e mundial. E o Denis olhou pra mim assim, tipo assim, tu é doido, tu vai ganhar fácil, não sei o que. Eu tinha vencido realmente 5 lutas todas por Ippon, não é nem assim, eu não conseguia vencer muito por Ippon, era muito de vencer na raça, botando falta, né, e às vezes conseguia o Ippon, mas eu buscava, catimbando, né, um pouquinho. Eu acreditava muito em mim, né, eu acreditava muito em mim, eu era muito assim, focado. Chegar na competição, por exemplo, hoje, como se não se levasse celular, relógio, não levava nada que me desse alguma responsabilidade. O foco era só a competição. Quando eu entrava no ônibus, hoje é avião, né? Os meninos só viajam de avião. A gente só viajava de ônibus ou de carona, sei lá como é que fazia. Eu lembrei que o papai fazia mudança. Todo mundo na casa era muito forte fisicamente, né? Os mais velhos. Fazia mudança para pegar dinheiro para pagar as passagens da gente. Era difícil. Aí eu sei que a história não é só nossa, não é só da família em si. Depois nós começamos a agregar vários outros professores, alunos, que normalmente a grande maioria, que aí é o que entra o seu Abdias, de graça, a maioria não pagava, daí alguns sim, outros não, mas aí foi que surgiu o professor Aristófanes, o professor Maurício, o professor Expedito, o professor Reginaldo Fonseca, que hoje é o nosso grande presidente da Federação Apenas de Judô, que as pessoas pensam que sempre é alguém da família Queiroz, há mais de 8 anos que não é o professor Reginaldo, né? O Denis foi presidente, depois subiu, hoje o Denis é a segunda autoridade do judô do país, ele é vice-presidente da confederação, né, presidente do Conselho Regional de Educação Física, mas quem cuida do judô piauiense e cuida muito bem é o professor Reginaldo Fonseca. Pode falar. Voltando ao assunto, é normal. É normal, né? A gente se empolga porque falar do que a gente ama é bom demais, né? E é fácil. É fácil. Eu sei que foi muito difícil, né, da época lá da Dave Caldas, mas eu acho que o grande diferencial foi o seu Abdias, plantar o judô dentro das melhores escolas. Então, hoje,
Não tem nenhum lugar no Brasil com essa resposta que nós temos das escolas. E tantos profissionais, nós não temos professor para tantos locais. Por exemplo, a gente tem ciclos do judô no Piauí. E ciclos que foram muito representativos em vários aspectos, né? Teve o da sua família, teve você, que é muito fruto disso. Aí nós temos o ciclo do Benito, que o Benito Mussolini, para quem não sabe, não é dessa época, ele lotava ginásio, cara. A galera ia para... Era tipo a japonesa que podia entregar medalha. Ele passou muito tempo... O Benito foi um fenômeno, né? Um garoto com... Ele, quando entrou no judô, com 6 anos, foi engraçado. Cheguei pro pai dele, o Ayrton, professor de matemática, pessoa muito bacana. Cheguei para ele, para a Ana, e disse, não deixa ele trazer esse menino, não. Ele é diferente. Com a idade dele, eu achava que tinha 8. Aí ele era muito bebezão, assim. Aí disse, não, só tem 6. 6 anos esse menino? Pô, minha filha, pelo amor de Deus, eu dou bolsa, traga esse menino para cá, né? Aí o seu Mussolini entrou na época, que é o avô dele, a pessoa fez tudo pelo Benito. Aí chegou e disse, não, vamos apostar. Aí logo eu botei ele no campeonato. Eu disse, ele vai perder. Vai ser no iate, ele faixinha branca, vai perder. Mas não se preocupe, depois ele não perde mais não. De quem ele vai perder hoje, depois ele vai passar o rodo. E ele realmente perdeu, né? E depois começou a ser o Benito Mussolini, que era... Eu já estava tão assim, imaginando o sucesso dele, que eu não botei Benito Bastos. E, rapaz, eu vou logo pegar um sobrenome que ele vai ficar famoso, esse menino, botar Benito Mussolini. E tinham já alguns nomes que já fizeram muita diferença. Eu cito aqui o Eduardo Castro. O Dudu era... O sonho do Benito era ganhar não era ser campeão brasileiro. Que era um outro Mussolini à época. O Dudu, na verdade, o Benito queria ser o Dudu, ele era mais famoso. O Eduardo tinha um patrocínio daquela Quero Guaraná, os pais tinham condição financeira muito privilegiada, e ele viajava para tudo. Só para você ter noção, ele venceu inúmeros eventos, se eu não me engano 6, como o Benito também venceu, nos Estados Unidos, o US Open. Eu fui para os Estados Unidos várias vezes, levando esses meninos. Então, em 1996, se eu não me engano, eu fui com, olha só, eu com ainda uma idade novinha, né? Eu era garoto, 20 e poucos anos, e eu levei 10, olha só os pais... Tu não foi competir? Não, fui como técnico, já dos meus alunos, né? Eles todos tinham condição financeira privilegiada, era o Átila, o Berto Igor, que hoje é um grande advogado, e vários outros. A gente foi para lá, o André Castro, que hoje é médico aqui, irmão do Dudu, o Dudu é procurador no Paraná. Então, era uma geração de ouro. E aí foi surgindo o Benito, né? E o Benito fez, assim, realmente a diferença na parte técnica. Começou a ganhar demais, deslumbrou, mas nós tivemos outra geração, Magno. Mas do Benito Mussolini, porque ele tinha tudo para... Por exemplo, que a Sara foi... Sim. Medalhista olímpico, tinha tudo, assim. Ele era respeitadíssimo no Brasil inteiro. Era muito complicado dar treino para ele aqui. Ele não tinha com quem treinar. Ele começou a ficar muito acima da média, mesmo com 66 quilos. Não tinha com quem ele treinar. Não pode ser treinado só onde você derruba. Tem que ter com quem você tem ataque. Então, o poderio de defesa dele estava diminuindo. O risco de perder ia chegar. E, não dava... Ou vocês tentaram mandar ele para... Eu tentei mandar ele para o Minas Tênis, né? Mas aí a família, ele fez a escolha para ir para Salvador, no Clube Novo, que era o FTC, se não me engano, muito rico, por sinal, e encantou muitos atletas. Eu fui contra, mas fui voto vencido. Eu queria que ele tivesse ido para o Minas Tênis. Oferecia menos, mas a estrutura do Minas Tênis é uma coisa de cinema, tanto que o FTC não deu certo, né? Depois quebrou. E... Foi uma escolha errada? Foi. Tu como técnico, não estou perguntando para ele, eu quero ter a oportunidade depois de perguntar para ele, mas para ti como técnico... Sem dúvida, sem dúvida. Se ele tivesse ido para o Minas Tênis, na mesma época chegou Érica Miranda, Kathleen Quadros, medalhista de 2008, e o Luciano Corrêa, se eu não me engano, e eu queria levar o Benito. O Benito era um pouquinho mais novo. Mas ele tinha potencial? O mesmo potencial desses atletas. A Kathleen foi medalhista olímpica, de novo agora, né, aos 37 anos, que é foi a primeira medalhista, né, de judoca, medalha de bronze, 2008 se não me engano, na China, e depois que foi em Londres, a Sara, isso mesmo. Então Sabe por que eu te perguntei sobre isso? Que os quiser também entrar na mesma pergunta, eu vi um depoimento desse rapaz que ganhou a marcha olímpica, achei extraordinário aquele depoimento. Sou fã. Ele falou disso, olha, que viu agora, né? Perdi, vi que deixei de ser atleta no aspecto de não me dedicar, retornei. Quando terminou a corrida, disse, mas por que eu estou fazendo da minha vida? Eu fiquei em segundo, agora eu fui para quarto, sexto.
eu te pergunto, um atleta olímpico, seja ele de judô, do ciclismo, a rotina de um cara desse permite noite, permite álcool, permite balada? Aí tá os que chegam longe e os que não chegam. Tem uns que são tão extraordinários que faz isso e chegam, né? É muito pouco. Às vezes se você acompanhar no Instagram, eu uso muito o Instagram. Por exemplo, eu estava treinando o Stanley para o Campeonato Brasileiro. O Stanley é o único atleta do Piauí que ganhou medalha de ouro na categoria mais difícil do país, que é a equipe sênior. O Campeonato Brasileiro Sênior, nós só tivemos mulheres que venceram. No masculino, somente o Stanley, que também é campeão mundial das polícias no Canadá. Do veteranos também venceu vários títulos aí, deve disputar o Mundial esse ano em Las Vegas, mas foi prata na Polônia, bronze em Abu Dhabi, e é um atleta diferenciado. E ele ganhou em 2017 do atleta que foi para a Olimpíada em 2016, do Alex Pombo, que é o marido da Kathleen. E ele venceu, e todo mundo assim, poxa, esse cara treina no Piauí, mas é muito difícil, é muita dedicação. Mas tem atletas que saem da linha e chegam. Mas o que é que eu faço? Enquanto tu tá treinando, esse cara aqui, tu viu o que ele fez ontem? Tava embalada, não sei o que, não tá treinando como... é lógico, todo mundo é adulto, são garotos e vão ter algum deslize assim, mas eu não acho que isso vai fazer o diferencial, porque na época do foco olímpico, do treino mesmo ali que ele vai abrir mão de qualquer coisa. Eu tive há pouco tempo aqui conversando com a Larissa Pimenta, ela teve em Teresina, em abril, e eu fiquei encantado com ela. Eu tomei café com ela no hotel, né? Eu fui buscar ela cedinho para ir para a abertura do evento, e eu vendo assim, ela comendo quase nadinha, tudo, eu disse, ei, tu tá de folga, né? Veio pra cá tudo dela, tem até terça. E o técnico dela, o treinador dela é o Leandro Guilherme do Pinheiros, e disse, ele me deu até quarta. E ele foi um dos melhores nomes que o judô já teve, sem dúvida, né? Um atleta fantástico. Extraordinário. Tecnicamente, pronto. Tecnicamente, ele e o Thiago Camilo seria, como eu falo, a Sara no feminino, né? É um judô belíssimo, um atleta encantador. Agora, voltando aqui o caso desses atletas de ponta, o Benito tinha o mesmo talento do Luciano Corrêa, que foi campeão mundial, da Kathleen, que foi medalhista olímpica, e da Érica, que hoje é técnica da Alemanha, que também foi medalhista por várias vezes em mundiais. Então, ele no mínimo seria um atleta. E o grande campeão da categoria dele, que ele já estava empatando aos 17 anos, era o gaúcho João Derli, que era bicampeão mundial. Derli, cara. Lembra do João Derli, deputado ele federal? Era melhor? O João Derli era um extraterrestre, né? Mas o Benito, eu acho que o João Derli estava na época que ele já estava assim, vou sair. Então tinha alguém que assumir. O nome que a confederação imaginava era o Benito. Tinha alguns atletas de ponta, no caso da gente, tinha o Vitor Ferraz, que o Benito venceu na seletiva olímpica, e tinha o Coxinha, o Leandro Cunha, com um cara maravilhoso. Ele chegou pertinho de entrar? Chegou ali em terceiro. Nessa seletiva em BH, nesse dia foi bem emblemático, o Flávio Canto perdeu, teve assim muitas lutas diferentes. Nós tínhamos aqui a Aline Coutinho, que quase ganha da Érica Miranda, e o Benito fez um campeonato, ele ficou muito chateado, porque ele lutou muito bem com o João Derli, mas não lutou bem com o Coxinha. E ele ia meio que nem lutar. E o Vitor Ferraz surpreendeu lá todos e ganhou do Coxinha. O Coxinha foi embora. Eu disse, vai embora não, porque tu vai com as férias. Por quê? Porque o Benito vai lutar com o Vitor e vai ganhar, que ele sempre ganha do Vitor. E foi lá e ganhou, realmente. E depois, ia ter um campeonato mundial antes, o João Derli, por algum momento, não lembro, lesão, alguma coisa, não foi, o Coxinha acabou indo para o Mundial e foi finalista do Mundial. Só para fechar, onde é que você entendeu que o Mussolini tinha perdido... Não o rumo da vida, mas o rumo... É um menino maravilhoso, mas o rumo de ser um atleta olímpico. Dou aula pro filho dele hoje. Eu acho que a escolha errada foi ter ido para a Bahia, não ter ido para Minas Tênis ou para algum clube de São Paulo, né? Porque todo mundo queria ele no seu time, porque ele era o atleta mais promissor do país naquela época, né? E era do Piauí para o mundo, né? A Sara tinha, se não me engano, tem alguns anos, 2, 3 anos a menos que ele, e ela já estava surgindo também como uma pelezinha do judô, e também esses clubes vinham, mas como ela era muito novinha e magrinha, conseguia treinar com os atletas juvenis, né, de 15 anos. Né, melhorava a defesa, né? Aí ela tinha com quem atacava e foi feito um planejamento. Deu sorte, na época, o professor Paulo Vanderlei assumiu a confederação, ele organizou a confederação, choveu o patrocínio, né, a mesma atenção que ele dava para São Paulo, para o Rio, ele dava para o Piauí, para o Maranhão, para o Pará, para todos os estados. Quem tinha atleta de ponta tinha investimento. A Sara começou a viajar o mundo, né? Tinha um gestor na época, que passou durante muito tempo, o professor Ney Wilson,
que é um gestor diferenciado, tanto hoje que ele está no COB, ele fez muito pela Sara, né, e fez ela crescer como cresceu e chegar onde chegou. Professor, como o senhor detecta ou lida com a situação de crianças com autismo? É possível ter alguma deficiência, já ingressar no judô? E como é que é tratado tudo isso? Muito legal. Hoje, todas as federações como a nossa, nós temos vários casos nós já trouxemos profissionais aqui de outros estados para dar cursos para os professores, capacitando nossos professores, e os colégios fazem mais isso ainda, né? Os colégios realmente, todas as psicólogas e as pedagogas conversam com a gente e, por exemplo, hoje não tem como você, qualquer atividade, que não vai ter aqueles garotos que precisam de uma atenção especial e não, as pessoas até, eu fico triste às vezes que chega alguém assim, você aceita meu filho? Maria, isso aí é muito assim, eu disse, aceitar seu filho, se ele está me escolhendo, para mim é um privilégio ter seu filho aqui com a gente, né? Independente da dificuldade que ele vai ter ali momentâneo ou não. E eu digo mais, esses garotos fazem diferença no judô. Por quê? Porque eles vão ajudar na formação do caráter dos outros garotos ditos como normais, né? Às vezes vai educar o pai daquele garoto, que às vezes não é preconceituoso e não aceita aquele garoto ali junto com o seu filho. Então ele vai educar o filho e vai educar a família do outro. E normalmente as famílias que têm esses garotos têm mães, pais maravilhosos que são de uma dedicação com essas crianças ímpar, né? Ímpar. É muito. Te emociona muito legal. porque tu viu várias cenas assim? Eu já estou vendo aqui. Por exemplo, vou citar aqui um caso assim do Pedro. Pode falar. Quando a gente fala de amor, emociona mesmo, muito forte. Né? Ele é Down. E a mãe era assim, um pouco rígida, sabe? Eu achava assim que ela chegava e... Meu filho quer ir pro judô. Só que ele era de um nível no colégio que o colégio não permite. Não era eu que não queria aceitar. O colégio não aceita nenhum aluno do maternal praticando judô. Só a partir do nível 1. Eu disse, não, mas a partir do próximo ano. Quando ele chegou no nível 1, a mãe disse, eu vou matricular o Pedro. Eu disse, lógico. Hoje, ele já faz judô há 4 anos. E, minha amiga, ele me derruba tanto, o Pedro. E, assim, a evolução dele, e é massa, porque a mãe não buscou só o judô, ele também pratica capoeira com um professor fantástico, assim, e ele faz lá na DUF e faz domingo no Colégio das Mães. É incrível. Então, hoje... O judô é mais que inclusão, né? É mais que inclusão. Hoje, não tem como, hoje, em várias turmas, os garotos estão lá e crescem, os pais ficam encantados, o quanto a resposta é positiva, né? Agora, sempre com acompanhamento da psicóloga, sempre próximo a gente, a professora, né? Tem que ter equipe, né? E eles, assim, tem um dia que ele não tá bem, tá um pouquinho estressado, não dormiu bem, aí amanhã o professor hoje ele não vai e tal, mas normalmente eles fazem toda a aula, não querem ir embora, tem alguma dificuldade nas primeiras aulas, você tem que perceber que às vezes ele gosta mais de fazer os rolamentos que é de lutar, porque não quer o contato, né? Pegando, mas depois ele, já com o tio Queiroz, ele quer abraçar, quer derrubar, quer cair em cima e tal, e a gente se diverte junto com eles e flui muito bem. O aluno também, a gente vive uma geração bem especial no aspecto da raiva, né? De explosão. O judô ajuda muito? Eu costumo dizer nesses projetos, tanto nos colégios como nos projetos sociais, começamos agora um projeto muito bacana em Timon. Poxa, um projeto sensacional de judô, atendendo 80 crianças ali pertinho da BR. Né? Porque é perto de uma grande loja, não vou citar, mas é muito legal. Gratuito? Gratuito, 100%. Todos os projetos aí são gratuitos, todos. São 15 projetos. Tu consegue tempo? Os projetos, na verdade, eu tenho grandes parceiros, eu sou coordenador. Então, tu tem os professores parceiros? Eu até anotei os nomes que eu não queria faltar. Por exemplo, no Saci tem um projeto Nova Geração lá, tem cerca de 20 crianças. Né? Nós vamos inaugurar sexta-feira agora um tatame belíssimo, né, lá, né, com mais de 50 placas de tatame. Lindo. Eu sou da época que tatame era raspa de pneu e lona em cima. Essa é a minha época. E a gente papai pegava uma Kombi que ele tinha, a gente ia em Campo Maior, pegar aquelas raspas, trazer, costurar, para fazer e botar a lona em cima, né? Timon, o que mais? Aí você falou Saci? Esse de Timon. Eu fui em 2 colégios lá, porque sempre eu digo que tem um apoio da prefeitura, mas eu não tenho apoio de financeiro da prefeitura. É uma empresa X
Eu não sei se eu posso dar Pode ficar à vontade. Né? É o BB Seguros, que patrocina esse projeto. Não só esse, como também o de badminton de Seu, que eles dão todo o material, toda a alimentação. E a Guarda Municipal, que o espaço lá é da Guarda Municipal. Olha só que bacana. Tem um fanático, posso falar assim, de judô, que é um promotor de justiça de Timon, que é o Francisco Fernando Nando, meu amigo. Ele teve um caso lá que eles tomaram uma casa de um traficante. E essa casa foi doado, eu não sei o termo correto, né? Mas foi doado para Guarda Municipal. Lá é uma arena, né? Onde o Guarda Municipal, no final de semana, utiliza, com sua família e tudo mais, com um lugar top. Aí eu falei desse projeto que estava vindo, que essa empresa queria colocar em Timon e teria que ser judô, que eles determinam. Aí eu, beleza, Queiroz, vamos lá. Aí ele disse, Queiroz, tem como tu levar para a Guarda Municipal? Porque eu ia procurar um ginásio, algum colégio. Ele disse, rapaz, vou lá visitar. Se tiver dentro, conformes ao que eles exigem, tendo banheiro, água, tudo direitinho, um local adequado. E se não for em local também nobre, tem que ser, eu quero na periferia, para atender quem não pode pagar. Tá bom. Chegou lá, um lugar mais do que perfeito, muito limpo. Feito para aquilo. Feito para aquilo. Deus usou o cara lá. É aqui. E ficamos muito felizes. Aí a gestora da Guarda Municipal em Timon é judoca, nossa aluna também, faixa marrom. O marido é faixa preta, então caiu tudo. E ela ainda colocou à disposição da turma uma equipe multidisciplinar. Então, os garotos, pelo patrocínio, tem kimono, tatame, pagamento de professor, pagamento de coordenador, que eu já fazia de graça, imagina, pagando a gente. Estamos lá, gente, junto. E material bom. Material mesmo que seu filho ou sua filha vai praticar em qualquer colégio Teresina. Por exemplo, eu dou aula na Bright Bee. O tatame que é usado lá é o mesmo que eu comprei para essa, porque quem escolhe sou eu. Então não tem, por exemplo, tudo do bom e do melhor. O melhor material do Piauí que se pode ter, eu dou aula no Aldebaran. Não é lá. Não é nesses colégios nobres que eu citei. É lá na Fundação de Senhora da Paz, na Redenção, na Vila Jerusalém. Na Fundação da Paz nós temos um projeto, graças à Receita Federal, que investiu lá 309 mil reais. E lá nós temos só o tatame de lá, nós temos 90 peças. Cada peça de tatame é a mesma olímpica, mesmo que for utilizado na Olimpíada. Né? Que aqui em Teresina. $300. Se eu te mostrar o vídeo de lá, por exemplo, se amanhã a Rafaela vier treinar aqui, a Sara vier com a seleção brasileira. Vou escolher um local para treinar. Com certeza o lugar mais interessante, o melhor campo, o melhor quadra de jogo, o melhor tatame é o da Fundação Senhora da Paz, que me orgulha, que leva o nome do meu pai, C.T. Abdias Queiroz. Esse você tem um amor assim? É. Lá nós temos 230 meninos treinando lá. Nenhum paga nada. Zero. E consegue tirar muita gente não é de uma margem. Ou que eles não poderiam... permite entrar. Não permite entrar. Que é o grande pegada, né? E lá eu estou tendo apoio da Centefol, pela primeira vez. Nunca tive. Apoio nem da prefeitura, nem do Estado. Thiago, né? Thiago Vasconcelos. E agora, isso. Ele era amigo do Davi, que na verdade, eu comecei esse projeto no Albertão, né? Em 2012. Debaixo das escadas. Agora eu vou contar uma história que ninguém sabe isso aqui. Em 2012, eu fui candidato. Tive 2.900 votos. Pode falar em política, né? Pode, pô. Eu tive 2.900 votos. Um pouco mais de 2.900 é alguma coisa. O pessoal sempre diz que é 3, né? Político sempre já puxa para 3, mas foi 2.900 é alguma coisa. Eu tinha um amigo que assistiu o judô do filho no Colégio das Irmãs e ele ficava impressionado com a minha habilidade com os meninos. Né? Até eu digo que é a única coisa que eu realmente sou bom, né? Dando aula para a criançada. Né? Dizem que eu sou bom com os atletas, mas eu me sinto melhor com a criançada. E ele disse, rapaz, tu tem que botar o judô, não sei o quê, em campeonatos mais importantes e tal. Eu não sabia. Ele era o João Marcelo Claudino. E o cara com uma visão incrível, que foi que projetou o badminton do Piauí, que fez tudo pelo badminton, trouxe esse ginásio. Aí, bacana. Quando teve a eleição, eu fui na fundação e prometi, promessa, né? Eu já tinha alguns outros projetos, mas eu trabalhava ali no Albertão e era super difícil. Tatame ruim, local ruim. Quente pra dedéu. Porque era debaixo das marquises. Teve até uma matéria com um esporte espetacular. Porque de lá eu tirei o Fabrício, que é outro craque, Pelezinho, que conheceu 19 países. Chegou à seleção brasileira, menino incrível, fantástico. Chegou lá, passou 3, 4 meses treinando só com a participação, porque eu não tinha nem a calça para treinar. Aí eu disse, eu volto para cá em janeiro e boto judô. Perdi a eleição. Cheguei lá, aí fui, né? Aí dizem que perdi, né? Eu não acho isso, não. Lutei, né? Aí podia ganhar e perder. Podia.
Aí eu voltei. É o jogo. Voltei. Mas foi nos pontos, Aí porque só- de vazar nem de pô foi não. Eu quero, vamos voltar o projeto. Mas você não perdeu a eleição tal? Eu disse, não, mas a promessa é minha, é do professor Queiroz. Vamos botar. Começamos, eu tive apoio, principalmente, inicialmente lá, eu ia das aulas, ia o professor Davi e o Fabieldo. E o Fabieldo teve que botar, teve outro local para dar aula, algo assim, não teve como ir. E o Davi ficou indo comigo, rente. Só que ele estava assim, não era uma pessoa que tinha muito, ainda estava na graduação, se não me engano, da Vera Roxa. Aí eu disse, não, Davi, vamos ter calma. Não, professor, mas o senhor tem o horário da Eugênio, tem horário no CEA, no Colégio das Mães, tudo. Eu fico aqui no seu lugar. Eu disse, olha, que é difícil, aqui assim, você vai ter que ser mais um educador do que o professor, né? Porque aqui o pessoal precisa de... E ele, realmente eu vi que aos poucos ele tinha muito talento, né? Ele ficou lá. E depois, por amizade dele, a gente começou a fazer um projeto e eu sempre dizia, vai dar certo não. Ele quis buscar esse recurso junto da Receita Federal, com um amigo tinha indicado. Tenta esse projeto e tal. Eu, tá certo. Tentou e eu disse, rapaz, tu acredita nisso? Eu já com tanta peia nas costas. E ele tentou, conseguiu. Durante a pandemia o recurso saiu. Compramos 300 kimonos. Eu não lembro a quantidade de tatames, mas são inúmeros, da melhor qualidade. E lá o local é todo no ar-condicionado. Todo climatizado. Todo climatizado. Tudo que eu estou dizendo, se eu não mostrasse fácil, eu disse assim, Queiroz, não acredito não. E quando foi o ano passado, o Davi faleceu. Ele tinha uma doença autoimune, Davi Taja Wecker. Pessoa maravilhosa. 41, se eu não me engano. Ele... Tem problema não, o GPS identificou aí. Mas é pior que o seu caminho. Aí eu sei... Quantos anos ele tinha? 41. 41. E uma pessoa maravilhosa, né? E ele tinha, assim, o pessoal da Fundação Saúde da Paz, toda a direção, o padre, a Toninha, o Caio, a Ida, todo mundo lá apaixonado por ele, mas aconteceu a situação e chega, Queiroz, o que é que nós vamos fazer, né? Aconteceu a situação, a gente ficou muito abalado, porque foi logo próximo ali ao papai, e eu disse, olha, calma, porque ele também me ajudava junto ali na DUFP, que a gente tem um número de alunos muito grande, meu Deus, e tudo em cima, vamos relaxar, vamos dar um tempo e botar a cabeça no lugar, porque realmente a gente estava muito sentido, né? Porque foi assim, abalou muito o judô piauiense. Aí lá eu tive que retornar, eu disse, poxa, como é que eu vou manter esse pessoal? Porque o Davi era igual eu faço, é de graça, é doação. Só que ele já tinha preparado alguns alunos que eu sabia que poderiam atingir, mas eram muito novos, garotos com 19 anos. Eu disse, eu vou prezar. Eu chamei o tio Léo, depois o Juan, hoje eles me auxiliam lá, Centefol, disse, Queiroz, eu pago X professores, são 5. E eu chamei os 2 garotos, que o Davi já tinha viabilizado a universidade para eles, viabilizamos a universidade para outros também lá. Hoje nós temos 7 garotos fazendo já o curso de educação física, para depois retornar e dar aula lá. Alguns já estão trabalhando, que é o caso do Adson e da Kailane, que já vem assim ajudando muita gente, já tem turmas deles, garotos que surgiram lá com 9 aninhos, estão com 19, 20 anos, e estudantes vão chegar à faixa preta, se Deus quiser, esse ano, e já tem turmas assumindo. Hoje nós temos, até 2 anos atrás nós tínhamos um pouco mais de 100 alunos lá, hoje nós temos 230, com o apoio da Centefol. Qual o tamanho da Centefol hoje para o judô do Piauí? Esse trabalho que eles estão fazendo aí é bem diferenciado. 2 trabalhos que, desde a gestão que o governador entrou, que vem sendo um diferencial para o esporte piauiense, não só para o judô. A Secretaria de Esportes, né? Depois que mudou o nome, né? Era Fundação e se tornou Secretaria. E creio que o grande diferencial foi as gestões do Thiago na Centefol e da Josiane Campelo lá na CECEP, que eu posso até dizer assim, foi bom, né? Quando ela entrou, eu fiquei assim, poxa, mais uma vez, bota alguém que nunca é do esporte e tal. Mas ela teve muito aparato, né? E teve investimento do governo do Estado, que se não tiver investimento do governo do Estado, não adianta, né? Não ter recurso, não tem como trabalhar. Eu passei por isso. Então, eu acho que fizeram então, estão fazendo uma gestão que das 5 melhores secretarias, ou melhor dirigida, eu tenho certeza que essas 2 estão, a Centefol com o Thiago e a Josiane. Parece que a Josiane tem CPF próprio, né, lá? Tem, o que ela diz pra gente, ela cumpre, ela não pergunta pra ninguém, não. Ela realmente tem sido bem veemente, tem ajudado muito a federação, e o nosso presidente trabalha lá. Isso tem viabilizado muito, porque ele é uma pessoa super competente, o professor Reginaldo. Então, não é à toa que os números nos jogos escolares melhoraram muito, né, através desse trabalho realizado por essas secretarias. A Centefol, o Thiago, tinha estudado com o Davi, e ele chegou para mim e disse, Queiroz, eu não tenho como
não ajudar, até pelo respeito que eu tinha por Davi, pelo trabalho prestado que é aqui, pelo trabalho da Fundação, pelo nome da Fundação Nossa Senhora da Paz, que atende a mais de 2.000 crianças naquela região. Tem o Padre Pedro Baus, que transformou aquela região, não só o bairro, a região, num local bacana demais, e a Fundação da Paz é o coração daquela região. Professor, qual o tamanho do prejuízo da pandemia para os atletas de judô? Rapaz, eu digo uma coisa, eu não sei como nós sobrevivemos em todos os sentidos, né? Financeiramente, porque todos os colégios, não os que eu trabalho, mas dos meus amigos, a maioria despediu os profissionais de educação física, despediu muita gente ficou sem trabalhar, a gente não sabia, tinha pessoas que eu nunca esperei chegar a ligar assim, rapaz, Queiroz, aqui não tem nem o que comer, a gente tem que, às vezes arrumava uma cesta básica, uma coisa, e passava para pessoas que eu nunca imaginei que fossem precisar disso, né? No início eu achava que era coisa para um mês. Eu lembro que eu estava em um dos colégios dando aula e era 10 horas, todo mundo vai fechar, não sei o que, ninguém pode mais sair, todo mundo tem que parar a aula agora. Eu achando que não era verdade. Não, sim, todo mundo vai para casa. Eu achei estranho essa situação ter acontecido, né? Mas foi muito difícil e foi quando todo mundo aprendeu a usar a internet. Porque a gente começou a dar aula para os colégios via internet. Nunca nem imaginou os aquilo, professores... Né? Que é contato, judô, né? Não tinha como ir pior, que ficou... assim, um mês, beleza, todo mundo empolgado. Mas quando foi depois não tinha mais o que fazer, como é que ensinar esses meninos? Aí foi... Tanto é que os primeiros... Quando voltei a trabalhar, os primeiros locais foram nos grandes condomínios, que os pais não sabiam mais o que fazer, tinham uma qualidade de vida melhor do que os demais que moravam em apartamento ou em casa fechada em rua, né, que não podia sair muito. E foi nesses condomínios que a gente começou, e tanto é que eu sou muito grato ao que eu trabalho, porque foi quando eu pude ajudar a sustentar. Minha esposa fabrica brownie, bolo, lá em casa estava eu, Aurélia, Arthur, e todo mundo vendendo brownie, se virando, porque todo mundo buscou o plano B. O plano C, o plano D, o plano E. Foi bem difícil. Mas eu agradeço as instituições que eu trabalho, o Mato Savino, o Colégio das Irmãs. Na época foram os dois colégios assim que a gente jamais vai deixar na mão. Jamais, não me deixaram. Né? Pelo menos o básico assim lá em casa nunca deixou de ter. Cara, isso é muito bom, né? Porque foi difícil. Muito bom. Pra gente ir fechando, eu preciso entender uma coisa. A gente tem visto muito... A gente está num período olímpico e, obviamente, predominantemente, se fala de manhã até à noite sobre Olimpíadas. Né? Eu tenho visto muita gente falar sobre a questão do Bolsa Atleta, que é horrível, que não presta para nada, que deixa o atleta... Você participou, obviamente, de ciclos olímpicos, né? E sabe, porque está na comunidade, como funciona agora. Eu vi atletas defendendo, vi alguns outros falando mal. De fato, pela experiência que você tem dentro do esporte, funciona a Bolsa Olímpica? Ou a Atleta Olímpica? Mas tem a Bolsa Atleta do governo federal, que é excelente. Para os atletas olímpicos é de primeira linha. E para os demais atletas, que são medalhistas. O bacana do Bolsa Atleta, o diferencial, que já acontece há muitos anos, conquistou medalha em campeonato nacional, por exemplo. Nós temos a Luana. Fiquei tão feliz, a Luana me ligou, uma garota foi bronze no Brasileiro Sub-21 do ano passado, professor, abre inscrições do Bolsa Atleta. Eu vou fazer. Aí, na próxima semana, meu nome foi ok. Eu já sabia que ia ser ok, porque se ela foi medalhista, tem um direito. Então, é isso que eu digo muito para os gestores de Teresina. Não fiquem procurando fórmulas complicadas. Se a Bolsa Atleta Federal já alimenta os alunos, os atletas, primeiro ao terceiro lugar, primeiro, segundo e os 2 terceiros, façam a Bolsa Atleta para o quarto, para o quinto, para o sexto. Para o município e estado, né? Que mesma regra. Como é que funciona a Bolsa Atleta em valores? Você lembra? Da prefeitura é bem pequeno. Bem pequeno. Eu estou falando o do estado é bom. O do Olímpico. O Olímpico depende, né? Se for de jogos escolares, que são garotos, eu também concordo com a visão do governo, do governo federal no início. Eu não posso investir num garoto de 11, 12, 13, 14 anos da mesma forma que eu vou num garoto já que tem 15, 16 anos, 17 anos. Né? Então é pequeno, o valor é baixo no início, porque é mais assim, de comprar o kimono, a sapatilha, o óculos da natação, esses são valores menores. Mas os atletas que já chegam numa categoria sub-18, sub-21, os valores são bem melhores, passam de R$1.000. Em Teresina é R$1.000. Eu tenho praticamente quase todos os atletas que recebem Bolsa Atleta aqui por mérito, são nossos alunos,
né? Eu recebo bolsa técnica, tenho o maior orgulho do mundo de dizer isso. Tu tem bolsa técnica? técnica? Tenho, graças a Deus, e mereço, e tive uma pontuação. Agora, eu só um técnico de judô que recebe aqui, sou eu, né? Temos várias de outras modalidades que recebem, né? Mas eu acho assim... Tu pode falar valor? Oi? Sim. Oxe, todo mundo tem o direito de saber e tem o direito de concorrer. Agora tem que ter trabalho. Óbvio. Tenho um trabalho. Eu recebi R$ 1.500 do governo pelos resultados dos meus alunos no ano anterior, não nesse ano. Tu tem que projetar. Então, esse ano passado, nós tivemos muitos medalhistas. Tivemos atletas, por exemplo, nós tivemos 3 meninas, que foi fantástico nos Jogos Escolares, né? A Yasmin, a Ana Marinho e a Geiciara. Nós fomos das 8 medalhas das finais no JEBS, nós ganhamos tudo de São Paulo no 36, no 40 e no 44. Foram 3 ouros do Piauí. E essas meninas depois foram o quê? Para o Sul-Americano. E aí tivemos 2 de ouro e 1 de prata. A Ana Marinho treina em um projeto nosso, com o professor Fábio, em Parnarama, mas luta pelo Piauí. E é fantástico você ver assim, chegar lutando nos Jogos Escolares, onde vai lá, Rio, São Paulo, DF, sei o quê, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e o Piauí chega lá e botar 3 atletas. Muito bom. Né? Show demais. É emocionante, é a mesma vibração dentro da proporção do que foi a Olimpíada, porque lá vem, tipo, Canadá contra Brasil, Estados Unidos contra o Brasil, Cazaquistão contra o Brasil. Mas tipo, o cara ganhou um bronze, por exemplo, nas Olimpíadas anteriores. Anterior. Ele recebe o quê para poder se sustentar nos próximos 4 anos? Esses atletas de alto rendimento, nós estamos falando agora de atletas de alto rendimento, é diferente. As confederações já dão uma base para eles, o COB dá uma base para eles. Por exemplo, um atleta que treina, vamos supor aqui, não é numa grande capital, né? Vamos supor que ele treina numa cidade menor do interior do Paraná. Eles dão todas as condições, até de material esportivo. E quem cuida aí disso, no COB, até eu conheço bem, que é o Sebastião, que é super competente. Então, eles realmente vão, por exemplo, o Isaquias Queiroz, que treinava lá no interior da Bahia. Eles vão ver que estrutura ele tem e que estrutura pode dar. E esses atletas, normalmente as confederações, viabilizam também patrocínio. Eles canalizam uma marca, vai aqui, cuida dele, Petrobras, cuida dela. E vários outros. Quando chega em alto rendimento, por exemplo, eu vou falar do que... Eu tô te fazendo uma pergunta, porque eu vi gente falando, tipo assim, o governo federal paga R$2.000 para um atleta e que se vire. Não, a bolsa pódio, tinha uma bolsa pódio, que era R$15.000, mas para o atleta pagar para a comissão técnica dele. Por exemplo, um atleta como do nível que chegou a Rafaela Sara, não vai ter só o atleta, não vai ter só os técnicos da seleção. Ele vai ter que ter o fisioterapeuta na sua cidade, né? Vai ter que ter toda uma equipe multidisciplinar à sua disposição. Então, eles davam um valor bem razoável para esses atletas. Os atletas de alto nível, por exemplo, os atletas que conquistaram medalha aí, a Bia, o William, que eu conheci garoto, eles vi competindo, a Larissa, são de um clube, nossa, o Pinheiros é fantástico, né? Tanto que as escolhas como os técnicos, como toda a estrutura que dá. Então, um clube de primeiro mundo que paga esses atletas uns valores razoáveis e busca o patrocínio também de empresas para eles. Então, aqueles atletas que chegam a alto nível, nem à toa que chegam a alto nível. E a confederação viabiliza todos os custos nas viagens. Então, para eles viverem para o judô. Até porque, se fizerem outra atividade, não vão ter como disputar com os atletas franceses, os atletas... americanos, japoneses. No caso do judô, assim, você pega um país como... Hoje eu vi o pessoal da Geórgia chegando. Pô, muito massa. No aeroporto, um país com um pouco mais de 3 milhões de habitantes, tamanho do Uruguai, e fizeram, se eu não me engano, 3 finais. No 81, no 90 e no 100. Tiveram um campeão e 2 pratas. Poxa, um resultado fantástico num país tão pequeno. Mas os garotos lá não brincam com bola. Brincam de agarrar um ao outro e derrubar, porque das várias lutas da região, né? Um amigo meu teve lá e comentou sobre isso. Então, há toda a preparação. Uma predisposição. Desde muito jovem. O leste europeu, né? O leste europeu tem alguns esportes lá, algumas lutas, que já direcionam para depois eles vão canalizar para onde. Tanto é que eu digo muito, o pessoal no MMA, né? Quando esse pessoal descobrir que o MMA dá muito dinheiro, que quando eles entrarem, vocês vê os Magomedov da vida aí... Já estão sabendo, já estão aprendendo, né? Vão matar todo, porque eles não são... A gente brinca muito no meio, né? Eles são muito fortes fisicamente. A história da etnia, né? Que a gente treinam muito mais. Chegam ao limite. Eu disputei um campeonato na Alemanha, como técnico da seleção brasileira, e chegou a equipe do Cazaquistão. Nossa Senhora, os caras, a gente treinava, terminava o treino, eles treinavam mais. Que o seu negócio fora da curva. Tipo assim, vamos imaginar que a gente aqui treine para fazer
um evento, vamos Uma fazer um luta, né? treininho aqui de 4 horas. Não, lá não existe isso. Eles não. vão para 9, É, 10. eles treinam muito mais. No MMA, para eles, por exemplo, quando é disputa de campeonato, que o cara vai disputar o título, que são 5 rounds, 5 minutos, que dá 25 minutos, dependendo se tiver. Os caras treinam 1 hora em alto rendimento, para não cansar, né? Não, eles realmente são muito fortes fisicamente. Eles têm que, para lutar com os japoneses, você tem que ter algo mais. O algo mais é essa exposição, preparação física, tudo mais. Falando de patrocínio, a gente sempre fala da obrigação do Estado, né? Mas a gente tem que lembrar que os empresários também podem. E então, eu acho que, como é que as federações e os atletas poderão ter direito? Isso é uma das pautas porque eu sou candidato. Eu ia chegar na história da política. Não tem como. Você tem que buscar viabilizar leis que dê direito, independente do Queiroz estar lá ou não. Mas deixa eu te fazer a pergunta para você responder, então. Por que o Queiroz entrou na política? O Denis, meu irmão e meus irmãos falam porque eu gosto de gente, eu gosto de chegar perto, eu gosto E cuidar? de abraçar. Já é meu, né? Quem vê esse número de projetos, não é fácil, não é fácil. E o que está por trás disso é mais difícil. Eu não sei como minha esposa me aguenta, meus filhos. Eu vou contar uma história aqui em primeira mão. Eu não vi meu segundo filho nascer, tu acredita nisso? Porque eu estava em um campeonato fora. Eu não vi. Então, isso é um absurdo, né? Então, não sabe do que a gente abre mão. Quantas vezes eu vi minha esposa brigando porque eu chegava no carro com 7, 8 pessoas. Ou tinha uma picape com 15. Não é o ideal isso. Mas era o jeito, era a forma que eu tinha de como levar os meninos para o iate, para uma competição. Então, essa situação, todo presidente de federação é muito difícil, porque eles têm... Onde é que eles vão... Onde é o escritório da federação? Dentro do carro. O celular é o celular da federação, é o seu particular. Eu sei que é muito complicado. Eu sou candidato porque eu acho que pelo tudo que eu já faço, não pelo que eu prometo. Porque eu acho que quem tem que prometer muito e quem tem que ver o que realmente vai fazer pela cidade, principalmente, eu vou fiscalizar, é o prefeito. Mas, tipo, tu vai usar boa parte da verba que você tem como caso eleito Sim. para o esporte? Como é que eu posso falar? As pessoas... Um prefeito vai lá e cria um OBS. Logicamente, ele vai botar um enfermeiro, contrata todo mundo. Se faz um ginásio gigante, como esse ginásio do Sara Mendes na Morada do Sol, e não viabiliza o profissional que vai ficar lá. Isso é um absurdo. Até perante os profissionais de educação física, os professores das lutas, que é o caso específico, mas e o ginásio para futsal e das demais modalidades? Quem vai cuidar? Você manda sua filha para um ginásio e não vai ter um profissional cuidando? Não manda, né? Eu fui convidado agora para ajudar na formação da equipe, que vai começar um trabalho super legal agora na Abuticabana. Vai ter uma arena de lutas lá, né? A gente já está vendo os professores, já conversei com o pessoal do Karatê, do MMA e tal. Equipe maravilhosa. Mas está criando um local. Então, se você não vai mandar seu filho para lá, se não tiver um profissional de educação física ou um professor daquela luta capacitado, né? Vou mandar para lá às 18 horas, vai ter aula de judô com o professor Stanley. Show de bola. O cara manda seu filho. Vai ser aula de 18 às 19. Fica lá sentadinho assistindo, no final leva seu filho embora. Mas, vai ter karatê, mas não vai ter que ensinar. Então, acho que eu estou aí para fazer essa diferença. Não só nesses espaços, como também nas escolas. O meu filho no colégio tem educação física, tem handebol, tem futsal, tem vôlei, mas o filho de quem estuda em colégio público, às vezes tem uma aula por semana. Olha só, a AMS manda 3 aulas. Se você for ao médico, ele chega e diz, você tem que fazer atividade física pelo menos 3 vezes por semana. Só que a criança, como é que tu quer? O Piauí pensando em resultados ou pensando em melhoria de qualidade de vida, se não propõe a criança desde cedo, dos 6 aninhos, quando ele entrar no colégio, um profissional para dar aula para ele de forma correta. Porque o remédio é diferente para cada criança. Eu não posso... dar o mesmo remédio para uma criança que tem 40 quilos, para um que tem 30, para um que tem 20, tá certo? Um que tem uma idade, outro que tem outra. O meu irmão brinca muito que isso ele chama de playground, essas academias dos bairros. E todo mundo se vai 10. Levei para o bairro X, levei para o Jacinto Andrade 10 academias. E não contratou nenhum professor, então não fez nada. Não tem ninguém para orientar. Não tem ninguém para orientar. E chega lá uma senhora de 60 anos, como o idoso vai fazer o quê? Se ele não tem conhecimento, porque realmente não é a atividade dele. Quer ir lá para fazer uma foto pro Facebook. Aí chega lá depois um garotão de 14 anos, o que ele vai fazer?
Então, se não tem um profissional... Agora, se desde a UBS tiver um profissional de educação física, nós temos 96. Tem, se não me engano, 18 profissionais de educação física à disposição dessas. É impossível. Não dá. Né? Então, não tem concurso. Quando tem concurso, contrata um. Eu estou defendendo aqui a bandeira da educação física porque eu conheço, eu convivo no meio. E eu acho que eu acho que nós podemos contribuir muito. E não é só em esporte. Eu até digo que o meu slogan é além do esporte, porque vai além do esporte. Aqui nós estamos falando de educação, de formação, de melhoria de qualidade de vida, onde as pessoas vão menos, vão ter uma qualidade de vida melhor, então vão menos adoecer, não vão para o OBS, não vão pagar o tempo, porque vão ter uma qualidade de vida melhor. Eles vão ser pessoas melhores, não vão ser um problema para a sociedade quanto segurança, né? Então, em todos os sentidos, é melhor investir aí. E é mais barato. Sem sombra de dúvidas. É mais barato. Você pode falar. E geração de emprego. A gente pode fomentar aqui, até porque a visão do Rafael ele pensa, né, muito mais além. Meio Alberto Silva, né, bem além, o cara pensa lá na frente, a gente achava às vezes que isso não vai dar certo, e o cara vai lá e pensa diferente, e chega realmente à frente. Eu vejo assim, por que não trazer grandes eventos para cá? O Piauí não tem condição de realizar uns jogos escolares aqui, é um absurdo. João Pessoa faz, Rio Grande do Norte faz, Sergipe está fazendo. Porque lá tem mais quadras no tamanho correto, tem mais ginásios, e nós não temos. Até rede de hotéis nós não tínhamos aqui com a capacidade que hoje temos. Eu acho que já dá. Mas eu quero abraçar essa causa. E é um evento extraordinário. Nossa. Aí você traz geração de aí é um ecossistema do tamanho do mundo. Maravilhoso. Ó, nós fizemos o Campeonato Brasileiro Regional aqui em Teresina. Lotamos 4 hotéis. Veio o Pará com 180 atletas, o Maranhão com outra pegada e muitos outros. Então, lotamos vários hotéis. À noite, tudo que é restaurante, pizzaria, todo mundo lotado. Então, eu acho que aí o interesse pela modalidade. Lotamos o Verdão. O Verdão voltou à tona, né? Com várias modalidades. Mas por que não ter atividades no Verdão? Porque os atletas não têm um local para... Próximo, a gente vai fazer lá a transmissão do IELCast. Eu acho que, vamos transmitir. Tipo assim, eu sempre imaginava, sonho, né? Eu sonho muito, mas eu creio que ali seria um centro de formação de atletas. Nós temos o Lindolfo ali perto. Por que não fazer uma parceria entre governo... E é uma revitalização do centro? Governo e prefeitura. Por isso que eu apoio o Fábio Novo, junto com o Rafael, porque não dali sair. Tem 2 espaços lá que estão montados para um ginásio, já tem um ginásio montado. Ali você pode trabalhar o basquete, pode trabalhar o handball, pode trabalhar o futsal. O campo do Lindolfo Monteiro. Porque não uma piscina, a gente só fala em quadra, não fala em piscina, não fala... lutas eu fico até calado, porque as lutas estão muito bem assistidas ultimamente. Nós temos o ginásio na Pissarreira, temos agora a Aputicabana com a arena de lutas, nós temos um centro como o da Fundação Sol da Paz que já tem eventos sendo realizados lá. Temos o centro de treinamento lá no Saci, de Artes Marciais lá no Saci, que atende várias modalidades. Tem locais excelentes, então, Zona Sul, mas por que não a região de Seu também sofrer esse investimento? Eu ando sempre na Santa Maria da Codipe e lá meio que abandonado. Nós tínhamos um projeto com águas de Teresina, lá que atendia 80 crianças jogando badminton. Nós temos como crescer e expandir, nós temos judô na Cerâmica Sil. Nós temos judô agora até no Soninha aqui, depois da Socopo. Né? Uma amiga lá que tem uma condição financeira bem privilegiada nos chamou. Vamos estamos atendendo a 35 garotos lá. Então, se a gente for falar, são 15 projetos e uma média, esse é o que atende menos alunos, 30 e pouco, mas tem 230 e a maioria 80. E não é só judô, também tem um badminton. Então, esse sucesso que nós levamos nos projetos sociais, o Queiroz, né, com muitas outras pessoas juntas, somos um grupo, nós... Um time, né? Um time, eu posso levar esse sucesso para as outras atividades, para outras modalidades. Educação física. Para a educação física, né? Eu não posso falar em nome da instituição, mas eu creio que vários professores já chamaram para conversar, Eugênio, Ricardo Paraguaçu e vários outros donos de academia em todos os bairros. Né? Então está tendo esse movimento legal. Eu acredito muito no trabalho que nós realizamos e já fazemos há muitos anos. Né? Então, assim, é bacana chegar no local, a gente ter o que falar. Né? É ruim quando eu chego no bairro, já pensou, você nunca fez nada. Eu até brinco com minha esposa, eu não vou, eu só vou onde eu tenho serviço prestado. Se eu tenho serviço prestado, aí eu entro com cabeça erguida. Tenho que falar e tenho que prestar contas, né? Olha, mostrar, para a gente fechar aqui, assim,
Eu gosto muito de conhecer outras culturas, né? E a gente tem culturas esportivas, assim, extraordinárias. Se a gente parar, por exemplo, a cultura americana, uma criança, quando ela se entende por gente, com 6, 7 anos, ou ela está na ginástica olímpica, ou ela está no basquete, ou ela está no futebol americano. O esporte é muito pungente nesse aspecto. No Japão nem se fala. A gente tem, o Brasil era para ter essa cultura. Aqui no Nordeste, a gente por exemplo, mal se fala em ginástica olímpica. O Sul ainda tem uma cultura mais aguçada sobre isso, mas muito aquém. Não tem escola pública. Eu já identifiquei vários talentos, né? Até eu tenho a filha de uma amiga, a Marli, né? Trabalha comigo lá no colégio. Aí eu disse, essa tua filha é incrível, ela é ótima no judô, mas ela seria fantástica na ginástica olímpica. E fiquei buscando alguém. Aí começou um trabalho muito legal com a CGO e também com a Federação de Ginástica Rítmica, que tem apoio, se não me engano, da Caixa Econômica Federal e faz um trabalho incrível, que já fui lá conhecer com a Regina. Aqui em Teresina? Dentro da Universidade Federal. É parceira. E eu já vi muitos amigos. Assim, estou conversando, eles... minha filha está lá. Eu disse, nem eu imaginava que ia ter tanto sucesso. Mas... eu não sabia. E eu creio que depois aí da Rebeca... vai bombar esses projetos, né? Nós temos as meninas bombando no judô. Dá para fazer, por exemplo, uma arena dessa com pouca grana e com bons profissionais? Profissionais, o Piauí é incrível, né? O Piauí, a gente tem uma Universidade Federal que prepara tanta gente boa, né? Sai grandes profissionais, pesquisadores. Eu acho que nós temos... nas lutas, eu te falo, nós estamos muito bem. Nessas outras áreas, eu também vejo com bons olhos. Nós temos federações atuantes. Eu creio que o momento é esse, né? O momento é esse. Eu vejo no Fábio, pelo que eu tenho conversado com ele, esse sucesso que ele teve na cultura, eu cobro muito dele. Poxa, vamos agora pro esporte. Até porque agora você vai ter essa responsabilidade também, né? Porque antes era realmente secretário de cultura, vai investir na cultura. Mas eu creio que a gente pode investir muito também no lazer. Não adianta falar, atleta de alto rendimento é diferenciado, tem que trabalhar com as federações. Eu acho que as federações só andam com o pires na mão. Eu cansei de andar com o pires na mão, por isso que eu busquei essas empresas, né? E essa capacidade que nós tivemos de captar e fazer parcerias com as empresas que eu citei aqui, mas eu tenho uma delas que eu fico assim apaixonado pelo que a Carol fez, a mudança daquela região do Matadouro, da gente atender quase 100 crianças, com tudo do bom e do melhor. Acho que a Thaís esteve lá, né, Thaís? E ficou assim impressionado, porque não tem nem noção. Você vê anualmente a criança troca de kimono. Coisa que às vezes em colégio particular eu não vejo os pais fazendo. Às vezes, não, passa 2 aninhos, o menino troca. Lá anualmente. Aí o que é que eu faço? Robin Hood. Pego os kimonos. Eu dou o novo, me deu o velho. Aí eu pego o velhinho lá. Aí dá pro outro. Aí eu levo para outro projeto que eu não tenho a mesma. Mas é muito bacana. Então nós temos muitos parceiros, muitos amigos. Eu queria agradecer aqui a professora Kátia, o Eudes, que comanda 3 projetos desses junto comigo, o Vagnaldo, o Juan, o Watson, a Kailane, eu tô com medo de esquecer alguém, o Stanley, que tem feito assim um trabalho incrível com a gente, né? Eu acho que tem vários outros projetos aí que a gente tem tocado. O Fábio, que toca Parnarama e Matões. O Juan, que sai de Teresina todo final de semana e vai para São Francisco, que fica ali ao lado de Amarante. Agora, dia 10, nós vamos fazer um trabalho, dia 10 agora, realizamos um evento incrível em Parnarama, né? Com mais de 200 atletas. Já realizamos eventos em São Francisco. Então, a gente quer levar esse sucesso das atividades, né? Vamos fazer um evento gigantesco no IAD, vamos fazer um evento bacana aqui na arena da Aputicabana, que está revitalizada, toda nova, toda bonita, com várias modalidades. Então, assim, eu digo, né, que as pessoas, às vezes, eu tenho um amigo, não posso deixar de citar ele, o Renato Marques, que chega para mim e diz, Queiroz, cara, tu é o verdadeiro representante do esporte. Eu sei que tem vários representantes do esporte, alguns que até uns são, outros se dizem do esporte, mas ninguém foi o atleta que nós fomos, o técnico que nós fomos, com a experiência que nós estamos. Eu já participei de mais de... Não tenho noção, né, de quantos medalhistas em campeonatos nacionais eu tenho, são mais de 100. Quantas medalhas em campeonatos internacionais, como atleta, como professor, nós ganhamos. Então, chega aí a mais de 50 medalhas. Então, assim, eu vivenciei tudo, de gestor, de atleta, a gestor, né? Professor, treinador e gestor. Então, eu passei por tudo isso e poucas Todas pessoas as fases, né? tiveram essa e eu
todas as minhas contas são pagas através do esporte. Então eu vivo, no caso, do esporte e para o esporte, né? Por isso que eu acho Perfeito. que com o judô, com o sucesso que a gente judô, a gente pode levar muito mais e eu quero chegar além do esporte, levando também as outras atividades que o vereador tem que ter, né? Olha, eu tenho muito carinho, muito respeito por você. Eu fico muito feliz de a gente ter batido esse papo aqui, de levar para nossa audiência. Acho que isso vai chegar longe. Eu acho que a gente precisa de bons nomes, assim, para a política, sabe? Gente que queira fazer, que queira executar, porque quer executar e porque quer fazer. É muito diferente a alguém que quer aventurar, né? É como se fosse uma coroação para dizer assim, ó, eu posso fazer um pouquinho mais. E eu acho que isso é muito bacana. Agradecer o Kilson, meu parceiro, meu irmão. Tamo juntos. Tamo junto. Para fechar, qual o tamanho da sua família, esposa e filhos, e o tamanho do seu pai e irmãos no Queiroz que está aqui na minha frente? Eita. Eu já tava calmo, tranquilo. Assim, pode falar agora 2 horas que eu tô bem. Aí ele vem e pega essa. Não tem como falar. É a cereja do bolo, pô. Não tem como falar dos meninos, né? Eu até comentei com você, o Aurélio. Vai fazer a gente chorar de novo, pô. O Aurélio tem 23 anos, vou tentar falar bem. O Aurélio tem 23 anos, é estudante de medicina, me dá muito orgulho, é um menino maravilhoso. E digo uma coisa, uma pegada política incrível. Ele, ó pai, o senhor vai agora, viu? Se não der certo, eu que sou o próximo. Ele estuda política, ele gosta de política. Quantos anos? Ele me sentiu 23. É um menino maravilhoso, super educado, bom filho, bom garoto. Já tem uma namoradinha também maravilhosa, namoro bem certinho, muito bacana. A mãe é ciumenta? A mãe não. A minha esposa do Aurélio agora não tá mais não, né? Porque ela gosta muito da Duda, né? Então já tá tranquilo. E a Duda realmente merece tudo isso. Os dois se merecem. Minha esposa, não dá pra falar, eu acho que eu amo mais ela hoje do que amei quando eu a conheci há 34 anos atrás. Muito bonito. É o amor, né? Eu acho que essa fala é muito massa, é muito forte. Eu lembro tudo dela. Não lembro muito da data, das coisas, mas eu lembro da busca, do primeiro beijo, eu lembro de tudo. De 0 a 10, hoje ama mais quanto? Um amigo meu, tava no aniversário esses dias da Leonete com o Júnior, um amigo nosso, ele falou em toneladas, né? Achei até engraçado, ele falando, eu só calculando os meus. Quantos eu te amo, somava em peso, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, aí dá tonelada que só. Eu creio que eu sou muito tranquilo em casa, muito tranquilo, eu não sou brigão, eu sou um cara que vivo todo tempo calminho, e agora falar da Lili fica um pouco mais difícil, mas a família dela também é minha família, os irmãos dela eu amo como amo meus irmãos. E o Arthur? E o Arthur, rapaz, ele foi um sucesso danado. O Arthur, surpreendentemente, eu vim saber que ele era famoso, tava no shopping, andando com a Lili, um bocado de meninazinha, Queiroz, oxe, estranho, né, de 14 anos, 15, né, aí minha esposa olhou e disse, oxe, não tô entendendo. E ele baixou a cabeça, ficou vermelho. Ele muito alto. Puxou pro pai, assim, bonito. Tá bom. Rapaz, foi uma comédia. Aí eu vim saber que ele tinha um número absurdo, mais de 400 mil seguidores no TikTok, né? Arthur Queiroz, pessoal. Aí ele adora, no colégio, ele também é chamado de Queiroz, né? E eu trabalho lá. Aí passa um menino, Queiroz. Eu pensei que é comigo, é com ele. E ele tá muito mais conhecido do que eu, né? Faz um sucesso danado no Instagram também, faz um sucesso danado, já tá tendo empresas buscando ele, né, fazendo essas parcerias, mas engraçado, as pessoas pensam que ele é assim, brincalhão, ou que ele quer aparecer, mas ele é muito na dele, é caseiro, gosta de ficar em casa, gosta de esporte, mas engraçado, os dois gostam mais de futebol, gostam mais de o Aurélio com o beach tennis dele. Hoje o Arthur, ele é multi, né? Ele é bom em basquete, eu acho que ele deveria até investir mais como goleiro de futebol, ele é muito acima da média, né? Já jogou no Boca Juniors, já viajei com ele, a gente... mas agora está no último ano de escola, né? O foco agora é ver o que ele vai querer estudar. Tu acha que ele já saca alguma coisa aqui? Ele, na verdade, eu penso assim, ele adora idoso, ele adorava o papai, uma tiazinha que ele tinha lá, que era um barata, os avós, mas ele falava em ser geriatra e tal, mas ultimamente ele não vem falando muito mais nisso. Cara, que coisa doida, né? Eu tô com 43, vou para 44.
Minha filha completou 16 essa semana. Eu fico me pegando, às vezes, sabe, pensando, a gente cobra tanto de... E aí, o que você pensa em ser? Muitas vezes a gente tem 30 anos, sequer. Não sabe. A gente não sabe pra onde vai, cara. Mas com a Arthur, minha esposa, É? foi bem doido. sábia. Foi bem sábia e comentou com ele. Calma. Né? A gente até vai... Sempre ela fez isso com o Aurélio e a gente tá pensando em fazer isso com o Arthur. Buscar um profissional mesmo, assim, né? A gente não tinha procura não sabia nem qual profissional procurar. Não tem como. E hoje tem muitos bons em Teresina, né? Testes, N testes, né? Então, e o seu pai? Eita, seu Abdias. Seu Abdias é difícil falar. Eu sou de uma família com 10 irmãos. Eu me orgulho muito de dizer que são todos faixas pretas, né? Menos minha irmã, mas também a bichinha não precisava, né? Para se defender. 9 irmãos faixa preta em casa, né? E alguns bem valentes, como o Cássio, como o Bira, né? Os demais. Mas, assim, a gente sempre cuidou muito dela e... Aí falar do papai da mamãe é difícil. Os primeiros 1000 kimonos feitos no Piauí, os primeiros 1000 da época que começou o judô, quem costurou foi a mamãe. Todos? Todos. Não tinha fábrica, né? Não tinha onde comprar. E Teresina não tinha lojas esportivas específicas para lutas, né? Como tem hoje. Então era muito difícil kimono. Então ela costurava muito bem, era muito dedicada, muito organizada, né? Nunca saía do prumo, sempre muito calma, muito tranquila, né? E o papai ficava lá na frente da academia. Ele que fez tudo isso pelo Piauí ser quem é. Então, se não tivesse o seu Abdias aí com a raiz forte que ele fez, plantar tantas pessoas boas, tantos profissionais bons, eu não falo só dos filhos, eu estendo a todos, porque quem colocar um kimono no Piauí, dependendo da idade ou daqui a muito tempo, ou o papai é avô, ou é bisavô, ou alguma coisa assim, porque tudo surgiu. Eu digo na Dave Caldas. Na Dave Caldas 771 é quando eu me dei por gente, noção, né? Foi quando eu cheguei à faixa preta com 16 anos, onde ele incentivava a gente sempre na linha certa, do respeito, da honestidade, sempre manter a sua credibilidade. Ele que plantou o judô, essa semente maravilhosa que é no Piauí, que é diferenciada. Eu acho que... Ele se completava? Sim, o seu Abdias era muito diferenciado, muito diferenciado. Era... Não, eu digo, ele e sua mãe se completavam em tudo? Perfeitamente. Eu nunca vi, assim, os dois discutindo ou brigando. O ambiente lá em casa sempre foi muito sadio, de muito respeito. Até, assim, eu nunca levantei a voz para os meus pais, jamais, não existe isso, né? E eu não precisava apanhar ou coisa parecida, não, bastava olhar ou falar. A mamãe não tinha nunca isso, né? Sempre era querozinho, rocinho, birinha, liminha, denizinha. Como eu lhe falei, até o Denis era bonito para ela, né? Então ela sempre tratava a gente com muito carinho, muito respeito. Ele era mais duro, muito né? amor. Seu Abdias, eu não sei se eu posso usar esse termo. Com os mais velhos, sim, ele era muito duro. Por exemplo, até os 18 anos a gente não tinha nenhuma autoridade de sair de casa sem falar com ele. Jamais. Ninguém saía de casa sem falar com ele. Jamais. Não existia isso. Fez 18 anos, agora você pode ir para onde quiser. Você pode ir a hora que quiser, pode chegar a hora que quiser. Porque eu lhe criei agora num jeito que eu sei que você sabe para onde andar. Então era muito isso. Agora o papai educava. A gente fala, o papai tem 10 filhos, eu nem sei. Porque era tanta gente no meio do judô que respeitava. Tipo assim, tudo era o seu Abdias. Então todos esses professores que ficaram ali agregados ao judô piauiense, é impressionante o respeito, a credibilidade do bairro. O papai era o delegado, ele era o padre, ele era tudo da região, né? Ele nunca quis ser uma autoridade naquilo que ele era assim, o melhor, né? No meio do judô, ele nunca foi o presidente da federação, ele pegava outras pessoas, não, vai ser o Paulo Camuri, uma pessoa que foi muito importante para o judô piauiense, depois foi o Hélio, depois o Denis, aí depois... Já na última decisão, quem ele estava a par, ele era fã do Reginaldo, indicou, como conversou, a gente chegou ao nome do Reginaldo e ele estava ciente. Uma pena que agora, né? Eu até digo assim, Teresina está devendo muito ao papai. Tu lembra a última fala que tu teve com ele? Todo sábado eu banhava ele, né? Era uma comédia, né, papai? Depois ele teve algumas dificuldades de entendimento, né? As pessoas queriam fazer entrevista, mas não sabiam que ele não podia mais. Mas assim, alguns momentos que ele Todo sábado você banhava ele? O sábado era meu dia, né? Mas o Lima, o Samuel, cada um tinha seu dia. Durante a semana era muito difícil para mim, que eu dou aula todos os dias até as 21 horas, 21h30.
Então o banho dele era às 19 e minha irmã ficou realmente na luta ali direto com ele, com meus irmãos, aí alternava, né? O sábado, como eu não sou assim de sair e tal, essas coisas, o Queiroz é mais caseiro, ele a Lili, aí todo sábado eu ia para lá, antes do sábado sagrado, que nós temos o sábado do sushi. Então o sábado antes era Seu Abdias. E a gente adorava, né? Que era o momento que a gente, durante a semana corrida, de cuidar dele, né? De brincar, de bater papo. Mas ele foi feliz. O papai há muitos anos nos preparou para esse momento. A gente sente a falta, mas ele sempre falava pra gente, eu já estou realizado, né? Ele via a gente assim, viajando, conhecendo o mundo, e tudo de família pobre. E o Denis indo para Paris, indo para o Japão, eu indo para a Alemanha, e outros tendo sucesso nas suas vidas, ele ficava impressionado com isso. E principalmente porque a gente não pagava para viajar, até porque a gente não tinha condição de fazer isso, né? Então assim, meu filho foi porque foi convocado para a seleção brasileira, o Denis foi... Fui eu que ensinei. Aí ele ficava muito orgulhoso quando via na Olimpíada a Sara lutando, ele via alguns atletas nossos se destacando, né? Então ele ficava muito feliz. Eu peço até desculpa aqui, porque foi muito bom, descontraído aqui, a gente tá batendo Não, é porque é o primeiro episódio, vamos ter outros. Vamos ter outros. Outro eu quero falar só de Sara Menezes. Vamos falar da Sara. Esse da próxima da Sara, acho que vai ter muita coisa que ninguém nunca falou. É interessante, né? Porque a Sara agora como técnica, né? Teve um sucesso e foi, até na época que ela foi selecionada pela Confederação Brasileira, vai ser a Sara, né? A Sara e a Andrea Best e o Kiko, né? No meio da gente é o Kiko, Antônio Carlos, que é do Rio Grande do Sul. Quando essa nova gestão chegou e botou eles três, todo mundo ficou assim, de repente, por que esses nomes? Tinha outros nomes também muito bons, o judô brasileiro é muito rico, mas desde a época da Rosicléa, sempre eu defendi que ela fez o diferencial, tanto fez o diferencial até que o sucesso da Sara, da Rafaela, de muitos outros atletas, era muito, eu acho que pela gestão de uma mulher naquele espaço, eu acho que tinha que ser sim, né? No caso, as duas que estão lá como técnico da seleção principal, foram muito bem selecionadas, a Sara e a Andrea Best, né? Mulher, eu acho que se aproxima mais da colega e atleta. E também mais empática, né? Assim, mais eu empatia, acho que né? fizeram bacana. Parece que ela deu uma amadurecida muito boa também como ser humana. Eu acho que mãe, né? Além disso, tudo isso vem mãe. Aí teve ninguém viajou tanto como a Sara, né? Como essas meninas viajam para o mundo todo, tanta experiência e o know-how de respeito que dá às outras seleções. Chega ali, a Alemanha, aí vê um atleta que fez tudo que ganhou tudo que podia ganhar em cima do tatame, vê ali fora. Então dá credibilidade ao Brasil, dá credibilidade à equipe, né? Eu queria agradecer mais uma vez, queria agradecer. Geralmente a gente faz 1 hora, faz 1h32. Se deixar eu falando, você. Até eu brinco muito, se deixar eu falar, você volta até em mim. Ainda bem que vai poder pedir voto nessa data já. Eu tipo assim, há muito tempo, né? Eu sempre falo, eu não sei se vou ser candidato, porque eu dou muitas aulas. E eu não posso abrir mão das minhas aulas, que é o que me sustenta. Eu não tenho um outro recurso. Minha fonte de recurso é minhas aulas nos colégios que eu dou aula, é os projetos que alguns são remunerados, a maioria não. Então, é isso que me faz a gente se mover e eu acho que a gente pode sim fazer mais. Queria agradecer ao meu partido, o PSB 40, que me convidou, que, tipo assim, a chapa legal, todo mundo lá, o Celso, os demais, o Jorge, que dão total apoio a gente, buscam os melhores caminhos para a gente, o Dr. Washington e muitos outros que fazem ali, o Dr. Wilson, o Rodrigo, e muita gente bacana que está lá à frente. Eu queria agradecer a direção também do pessoal que hoje trata a gente com muito respeito, o pessoal do Fábio Novo, toda a equipe, né, muito organizada, eu acho que estão super preparados, né, para comandar a Teresina e botar no rumo. E boa sorte, meu irmão. Vamos pra cima. Sucesso. E pão. Pão. E pão. E quem quiser praticar judô, procura lá, #Queiroz do Judô. A gente sempre vai ter algum local perto de você, que esses projetos todos são grátis. Cara, é maravilhoso. São grátis. O esporte que eu me encaixei à época olha só o que aconteceu comigo esses dias. Ele vai botar para 2 horas, pô. Foi muito engraçado. Teve uma senhora me ligando, e uma pessoa me ligando do Rio de Janeiro, e eu não achava, desligava 021, achava que era trote, besteira, sei lá, desligava. Aí, de novo, aí eu disse, rapaz, eu vou atender esse negócio. Olha só, um instituto lá chamado FI chegou e disse, não, professor, tenha calma aí. Tem uma pessoa aqui no Rio de Janeiro que quer doar 50 mil reais para você. Aí eu disse, oxe,
Ah, Maria, tudo meu, só todo suado, trabalhado, e doar 50 mil. Aí eu achei que é trote mesmo. Aí disse, não, eu disse, olha, eu não recebo recurso assim, eu nunca recebi. Mas se você quiser dar material, eu pesquisei o instituto, vi que era um instituto realmente de muita credibilidade, eu tinha pisado na bola. Aí eu mandei, disse, o que é que você pode lhe ajudar? Eu disse, kimono e tatame. Aí eu disse, mas sempre desconfiando, pezinho atrás. Aí eu mandei lá, né, tudo direitinho, aí disse, ó, eu queria tal. Aí quando eu vi que era uma coisa de realmente muita credibilidade, realmente uma pessoa, que eu não sei quem foi, né, doou através desse instituto, 150 kimonos, novos, 0 bala, e 300 tatames, né? Desses tatames, de uma boa parte, a gente vai inaugurar um tatame melhor dentro do CT de artes marciais ali no Você não sabe quem foi? Não, ele só doou porque confiou nesse instituto, que é muito sério, de não revelar o nome. Eu suspeito, né, de um aluno meu que hoje tem muito sucesso financeiro, mora no Rio de Janeiro, né? E é uma pessoa muito boa, muito simples, um cara fantástico. Eu imagino. Eu também não vou perguntar o nome. Não posso falar, porque não sei, vai que é outro. Mas eu creio que seja assim, ele, e fez essa doação. E esses kimonos, esses tatames, estão chegando já a todos esses projetos. Bacana. Né? E eu digo que todos os projetos, praticamente hoje, ninguém treina sem kimono. Todos treinam com kimono digno, nenhum rasgado, nem nada. Os tatames são de boa qualidade. A gente está tentando sempre manter esses projetos com bom nível e, principalmente, não adianta botar uma Ferrari com quem não sabe dirigir, né? Então, a gente está botando bons profissionais, pessoas competentes, dedicadas. Aí eu citei vários nomes, eu creio que não tenho esquecido ninguém. Esqueci, Lili? Tchau. De quem, meu Deus? Do Leonardo Sérgio, amigo Jesus, que é o professor lá do Matadouro. Leonardo, te amo também. Calma, gente, calma, é o primeiro, fica tranquilo. Aí eu fiquei tenso no início, né? E eu tava com medo, eu cheguei aqui assim, meu Deus, vamos falar no papai. E eu, até hoje, nem eu nem meus irmãos conseguimos falar muito do papai. Você falou muito bem. E eu sou o menos chorão, aí tu acredita nos outros. Se tu vê o Denis, nossa senhora. Denis, queremos você aqui. Pois um abraço, muito obrigado. Meu irmão, tamo junto, viu? Boa sorte aí nessa empreitada e sei que Deus vai abençoar, tá bom? Muito obrigado. Tamo junto. Valeu, professor Queiroz. Que o Sam Ipom. Ipom, hein? Bazari. Bom, a comunidade do judô é lindíssimo espetáculo, é também uma das poucas modalidades que me faz acordar de madrugada para assistir os campeonatos, sejam eles olímpicos ou não. É uma arte que ela é estratégica, é de inteligência, ela transforma a fragilidade em possibilidades. Acho que isso é o que é muito legal. Bom, assista o próximo episódio aqui em cima. A gente continua com os episódios semanais e os episódios extras, né, Kilson? É verdade. Vamos que vamos. Isso aí é o cast do Piauí. Para o mundo. Rasmi! Até a próxima.